Somos todos um, juntos somos mais. É o coração pulsando, ao mundo enviando muito amor e paz. Somos todos um, juntos somos mais. É o coração pulsando, ao mundo enviando muito amor e paz. Somos todos sol e lua também, amando e sorrindo e a despedindo, sabedoria vem. Coparra, 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 coparra. Somos todos flor, juntos um jardim. No planeta inteiro, o sábio guerreiro sempre canta assim. Somos todos flor, juntos um jardim. No planeta inteiro, o sábio guerreiro sempre canta assim. Coparra, 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 coparra. Uma salva de palmas para a saúde. Na aula presencial, a gente vai pôr a letra nos grupos da música. A gente vai pôr a letra, vai enviar para vocês nos grupos. Isso. Tanto no grupo do WhatsApp como do Telegram, vocês vão receber a letra, que agora a gente volta o nosso hino, né? Tá junto, tá cantando, pra gente saber a letra direitinho, tá bom? Exatamente. Gente, então, mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por todos estarem aqui. Que bom que todos gostam de uma saúde natural, holística, integrativa. E que bom também que todos gostam de partilhar conosco, né? Isso é muito importante. Eu vi que a Denise já foi sentar. Pode voltar, Denise, que você vai falar um pouco com a gente aqui, tá? Então, vamos começar a aula falando alguns recadinhos do coração, que são importantes para todos, tá? Que também serão transmitidos para os demais alunos. Esse daqui é o nosso banner oficial. Esse é o logotipo do nosso centro de estudos, tá? Quem ainda não conhece. Já viram bastante esse logotipo no grupo, no WhatsApp oficial. A gente divulga ele também no início da nossa aula online. Sempre aparece, né, que é realizado pelo Centro de Estudos. Para quem ainda não sabe, o Centro de Estudos Holísticos e Naturais São Francisco de Assis nasceu justamente dessa união de pessoas. Após a partida, a Páscoa Eterna do nosso amigo Padre Ticão, nasceu esse grupo para dar continuidade ao trabalho de saúde natural, holística e integrativa. Nós estamos caminhando aí, estamos tentando retomar a nossa estrutura e, à medida que tudo é possível, a gente vai anunciando novas novidades, novas coisas para todos, né? E esse daqui é o nosso telefone oficial. Quem precisa entrar em contato conosco, entre em contato através desse telefone. O prazo de resposta dele é de 5 dias úteis, tá? Então, precisou de alguma informação, alguma ajuda, tem alguma dúvida, precisa de alguma coisa, entre em contato conosco, que a gente responde tudo lá e deixa tudo resolvido do que for importante, né, Denise? Vem cá, Denise, vem falar um pouco com a gente aqui também. Vou chamar a Denise para se apresentar para a gente. Muita gente já conhece ela, mas ela vai se apresentar de novo, porque ela ama apresentações, né, Denise? Bom dia a todos. Como é bom estar retornando, né? Isso é retornando presencial, obviamente, né? Então, fiquei muito contente de ver todos aqui. Convido, vamos ter as próximas presenciais, que estamos fazendo agenda, estamos montando a agenda, né?
E aí convido a todos vindo a ser uma moradora, sei que tem gente aqui da Zona Sul que já me falou e veio para cá hoje de manhã. A gente tem a estação metrô Itaquera, Corinthians e Itaquera aqui pertinho da gente, tem condução fácil, a gente vai estar avisando todo o grupo como chegar aqui através de metrô, através de condução, né? E vai dar para estar vindo, sim. Maravilhoso. Já temos hoje aqui algumas alunas que vão dar algum testemunho para vocês aí que estão em casa, acompanhar as coisas boas, né, que a naturopatia tem feito na vida delas. E hoje aqui, olha, é uma aula um pouco mais light. A gente está com alguns terapeutas que já estão com a gente, que estarão com a gente futuramente, vocês vão conhecer aqui hoje também. Bom, tem gente que é do litoral e está aqui hoje, tá, gente? E vocês vão conhecer. Então, a gente vai bater um papo aqui rapidinho aí com toda a galera. Hoje uma aula sem muita estrutura certinha, né? A gente vai montando aqui de acordo com o que a gente puder estar fazendo e quem está presente. E vocês vão estar com a gente da próxima vez, com certeza. Ok? Obrigada, Guilherme. Sem dúvida, contaremos com a presença de todos. Todos estarão aqui conosco, né? E poderão participar cada vez mais. Isso é muito importante. Essa é a nossa primeira aula. Teremos mais aulas presenciais e cada vez mais gente para compartilhar conosco. Denise, você montou uma mesa bonita para a gente aí hoje, né? Trouxe coisas legais. Trouxe livros, eu amo esses livros aqui que ela trouxe. Vamos começar falando um pouquinho sobre eles, para que todos saibam nossas bases bibliográficas. Esses aqui são os meus livros pessoais, mas lembrando que... estão a ver, obrigada. Mas lembrando que lá na lojinha, ainda a lojinha da Nice e da Michele, a gente depois encaminha para vocês aqui o telefone, tem disponível, elas encomendam para quem precisar, ou quem quiser direto com as livrarias online, né, perto. Os livros do Wilton Claudino, gente, são bases dos nossos estudos, e cada vez mais a gente vai conhecendo e cada vez mais passando. O Wilton em breve vai estar novamente com a gente, né? Teve domingo fazendo uma palestra magnífica aqui no Centro de Convenções aqui em São Paulo, então a gente vai estar aí passando. E sempre o nosso livro, nosso estudo é muito baseado nesse livro da Dieta do Futuro, que ele vem trazer 2 pontos principais, até a gente conversou na live alguma coisa aqui essa semana à noite. O primeiro ponto principal é a gente ter consciência do nosso intestino, que é um órgão que ele que conduz todo o nosso corpo no sentido de saúde, né? Se o nosso intestino estiver doente, a gente automaticamente adoece junto. Então, o ponto é o foco, é a gente puxar. E o intestino nada mais é que tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente bebe, tudo aquilo que a gente manda para o nosso corpo adentro. Eu já falava há muito tempo que a gente se preocupa muito com a aparência externa, né? A gente sempre se olha no espelho e quer saber como é que está a nossa aparência hoje, nosso cabelo, nossa pele, e a gente esquece que essa aparência visual ela vem muito mais de dentro do que de fora. Porque se a gente não estiver saudável por dentro, o corpo aqui fora vai mostrar isso. Então, se a gente tivesse um espelhinho, mas a gente tem agora, né, uma maneira, se a Fernanda estiver aí, depois ela vai bater um papinho. Ah lá, a Fernanda está aí, isso aí. Eu falava isso, né, Fernanda? Que o espelho que mostra hoje para a gente como está a nossa saúde pelo lado dentro é exatamente a ressonância, né, a biorressonância que vai buscar todo o estudo do corpo, o que está falho no nosso corpo, que é um dos tratamentos. Então, e entrou essa semana passada teve aula, né, Fernanda, da microscopia, que é através do microscópio que vai buscar todas as células, a doença das células. Então, a gente tem que tratar disso. Eu tenho que saber como é que está o meu corpo por dentro, para saber o que eu vou cuidar, né? O que é? E nem é questão de cuidar. Como que eu vou manter? Como que eu vou, daqui para frente, ter a consciência daquilo que eu estou comendo, bebendo? O que eu estou fazendo com meus órgãos? Então, através desses exames, que a Fernanda já apresentou para nós e vai estar falando aqui um pouquinho, a gente vai buscar isso. Como é que está a minha aparência interna? E esse livro aqui, ó, do Hiromi Shina, ele vai falar exatamente isso. O intestino e as enzimas. Gente, foquem em enzimas. Foquem em alimentos de enzimas. Por quê? São alimentos crus, são alimentos naturais. E as enzimas do nosso corpo têm que ser repostas, têm que ser tratadas, né? O autor é o Dr. Hiromi Shina. Nós vamos pôr lá, tem no grupo, a gente já falou muito, mas nós vamos pôr de novo no grupo. Quando essa aula for ao ar, a gente vai pôr no grupo, né? Tanto o livro, a questão da Fernanda, né? Do que ela já mostrou para nós, e a gente lembrar que a gente precisa cuidar dessa alimentação, porque a gente tem que repor algumas coisas que o nosso corpo, com o tempo, vai perdendo. É natural, ele vai perdendo. E se a gente repor, a gente vai estar tratando dele daqui para frente, né? Algumas coisas já aconteceram, a gente foi perdendo com o tempo a idade, algumas coisas do nosso corpo ele foi ficando, né, frágil, diria, né? Mas a gente tem como recuperar
e a gente tem como manter uma saúde melhor daqui para frente. Salvo alguns tratamentos que se fazem mais profundos, que aí precisa de todo um tratamento terapêutico, realmente um terapeuta acompanhando, um médico, né? De repente precisa da medicina alopática, de repente precisa sim. Depende do estágio, depende do problema que a pessoa tem. O terapeuta ele vem junto com a medicina alopática, né? Depende do problema, a saúde, a doença, vamos cuidar junto, tá bom? Então a gente tem que ter essa consciência. Tendo essa consciência, a gente faz com que daqui para frente a gente seja cada vez melhor. Isso é importante, tá bom? É isso aí. E é isso aí, gente. A Denise trouxe aqui o livro do nosso amigo Hiromi Shina. Denise, só presta ele mais um pouquinho aqui para mim. Que é o livro A Dieta do Futuro, que a gente, justamente, ele é uma fonte bibliográfica muito importante da saúde que a gente pratica dentro da medicina holística alternativa. E ele é esse livro aqui é muito bom por quê? Porque o Hiromi Shina, ele é o pai dos exames de colonoscopia. Foi ele que criou os métodos, as tecnologias. Tudo que a gente conhece hoje como exame de colonoscopia é de patente e criação desse doutor aqui. Ele já realizou mais de 300 mil exames de colonoscopia em humanos, então ele conhece muito os intestinos, ele já viu vários tipos, analisou pessoas em várias situações. Esse livro é muito importante por quê? Porque, além dele indicar para a gente alimentos que são importantes para cuidarmos da nossa saúde, ele indica também os alimentos que são os destruidores de enzimas. Isso também é muito importante, que a gente evite o máximo que possa, né? E comece, a partir daqui, a fazer uma revisão importante do que é bom para a nossa saúde e do que não é. E ele fala aqui de uma maneira simples, bem aberta, fácil para que todos entendam, tá? Então, esse livro aqui é um livro, para a gente, considerado fundamental. Todo mundo consegue ler, a linguagem dele, como eu falei para vocês, é simples, e ele traz tudo com embasamento científico. Aqui não é nada falado da boca para fora, tudo que está aqui ele mesmo estudou, ou ele pegou estudos importantes, colocou dentro desse livro, e entregou para a gente essa riqueza assim, com um preço extremamente acessível e que todos podem, a partir daqui, cuidar melhor da saúde. Os livros do Wilton eu não preciso nem falar, né? A gente está falando muito de enzimas agora, né? Falamos de enzimas, coisas boas para a saúde. O livro de frutas e o livro de vegetais orienta para a gente esses alimentos e qual a importância de utilizá-los. E o melhor, como a gente utiliza eles também, né? Porque nem sempre a gente consegue utilizar para aproveitar todos os benefícios da melhor maneira possível. Então, esses livros também do Wilton são muito importantes. Eles estão disponíveis, tanto lá como a Denise trouxe para a gente, na lojinha da Nice, e estão disponíveis também através do próprio site do Wilton, que é o Wilton Fito, né? que é a empresa Wilton Fito, que ele comercializa também tudo isso lá. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado até o momento da nossa introdução. Agora vamos começar a conversar um pouquinho agora sobre saúde. Nós convidamos hoje alguns terapeutas para conversar conosco. E a primeira terapeuta, aromaterapeuta que eu vou chamar aqui para falar com a gente hoje é a nossa amiga Zélia Madureira. Todos já conhecem também nos vídeos, nas aulas. Ela preparou um conteúdo e vai trazer um pouco aqui para a gente conversar de maneira bem aberta e simples dos assuntos importantes que ela trouxe para tratar presencialmente. Porque, como ela mesma me disse, nem todos os assuntos são possíveis ser tratados em vídeo, né? Então, essa aula é uma aula importante para que todos tenham contato direto com a aromaterapia e conversem um pouco diretamente com ela também. Bem-vinda, Zélia! Bom dia, Zélia Madureira! Bem-vinda! Bom dia a todos. Gratidão a todos vocês por estarem aqui nessa aula presencial tão esperada, não é verdade? E tem gente que vem de longe, os alunos que vocês falaram que vêm de longe, já vi que tem de Nova York, tem de Madrid também, e nós temos de Embu das Artes aqui também, que vem de longe, e prometeu que viria e veio. Queria dar um abraço na professora, e eu fico muito feliz. Quem chegou bem cedinho, tem uma secretária aqui, que eu chamei a nossa aluna de secretária hoje, passou uma sinergia nos pulsos. Que é sinergia? A sinergia são mistura de óleos essenciais. Então, todo tipo de mistura se chamava blend, hoje se chama sinergia na aromaterapia. Então, quando você fala sinergia, o que é isso? Quando o óleo essencial ele é puro, ou você vai só diluir no óleo carreador, ele simplesmente é só uma mistura de um óleo essencial com carreador. A partir do momento que se tornam dois óleos essenciais e você mistura com outros óleos carreadores, já se tornam sinergias, né? Mas o assunto principal não vai ser esse. Eu só quero que vocês falem, quem passou,
quais as emoções que vocês sentiram, se gostaram ou não. Por quê? O objetivo é o tratamento não somente físico, como também a parte emocional. Como eu sempre falo, eu gosto muito de estudar a parte vibracional também. Não trouxe ainda esse assunto que é muito profundo, talvez uma aula presencial, talvez no final do ano seria interessante, para falar de como a gente tem a interação com a botânica, as plantas, as árvores, as flores e tudo que nos fornece esses óleos essenciais. Sim, somos todos interligados, porque nós não podemos nos esquecer que somos todos natureza, temos que estar integrados a todo esse ambiente natural. E por conta da indústria da pressa, da correria, do dinheiro, do capitalismo e etc., as necessidades se tornaram diferentes. Não é correto. Em primeiro lugar, nós temos que pensar que nós somos natureza e o nosso organismo só vai corresponder quando ele entender ou relembrar que ele é natureza. A partir do momento que você usa um produto natural, ele relembra. E você consegue sentir um bem-estar logo da primeira aplicação. Não importa qual produto você vai colocar. Pode ser uma sinergia como essa Rolon, pode ser um shampoo, pode ser um sabão corporal, facial, qualquer produto que você for utilizar. Pode ser uma inalação ou qualquer uma dessas aulas que eu tenho ensinado para vocês, e vou ensinar muitas mais. Muitas já estão gravadas, né, Guilherme? Nós já gravamos bastante. Estou procurando adiantar as gravações o máximo possível, porque eu trabalho em 3 clínicas diferentes, então nem sempre dá para conciliar, né, os meus trabalhos e todas essas formulações que vocês vão ver aqui. Eu coloquei uma mesinha com os meus produtos e eu trabalho sozinha. Então, para poder fazer cada formulação, às vezes demora 1 ano, às vezes até mais, porque eu tenho que escrever uma fórmula, eu tenho que testar, e eu testo nessa semana aqui. Então, são produtos, sim, atendo aos veganos, a pessoas extremamente alérgicas como eu, e eu sempre falo que o menos é mais. Hoje eu vou trazer um assunto que tem, geralmente os assuntos que eu falo, que eu venho abordar nas aulas, vêm a partir de dúvidas de alunos. Quanto mais vocês enviarem questionamentos, mais eu vou fazer estudos a partir disso e trazer para todos vocês. Vocês que estão aqui presentes e vocês que estão aí em casa, eu vou assistir a aula depois. Os cuidados com a casa e a aromaterapia, o que tem a ver? Tudo a ver. Então, por exemplo, você tem uma alergia, você tem um problema de saúde, muitas vezes você vai buscar um remédio que vai tratar aquele momento, aquele sintoma, mas não a origem. Eu tenho falado isso desde a primeira aula. Se trata a origem do problema. Muitos deles são emocionais, aliás, a maioria, inclusive eu falei com uma de vocês aqui, não sei quem foi que eu falei, que o problema respiratório vem a partir de um problema emocional. Foi você, né? Então, também tem. Sou uma pessoa extremamente sensível, sou daquela que chora muito se alguma coisa não está legal. Então, é fácil acontecer de eu ter problema respiratório. Mudou a temperatura, aconteceu um fato, isso ocorre. Quais os cuidados que você tem que ter em uma casa para que você evite doenças? Que você tenha, por exemplo, um alérgico, que ele fique bem de saúde. Então, assim, eu vou contar um pouquinho, eu vou até dedicar essa minha aula à minha mãezinha Elza Madureira, está em casa, e ela estudou numa época que mulheres ainda eram só feitas para casar e ter filhos. Os meus avós não tiveram muitos filhos, que na época se tinham muitos, né? E dedicou tudo que eles podiam para dar um pouco de estudo à minha mãe e à minha tia, só tinham as duas. Então, elas foram fazer um estudo técnico, existia na época, chama-se economia doméstica. Quando eu escutei isso, eu falei, que coisa mais atrasada. Como é que pode estudar uma economia doméstica para ser uma boa dona de casa? Será que é isso mesmo? Depois eu fui estudar numa mesma escola, muitos anos depois, eu fui fazer a parte de decoração, a parte de desenho, eu gosto da parte da artística, sempre preciso da parte da arte, sempre no paralelo na minha vida. E ali tinha ainda esse curso. E tinha as pessoas ali, as meninas estudando, achavam aquilo um absurdo. O que elas aprendem com aquilo? Não, quando você vai trabalhar em uma hotelaria, quando você vai trabalhar em qualquer outro local que necessite desses cuidados, uma pousada, você precisa, sim, ter as noções da higiene. E no nosso lar também. Então, o nosso lar, sem nós sabermos, é uma fonte inesgotável de problemas de saúde, porque a gente, às vezes, não sabe por que
está com aquele problema. Por exemplo, teve uma paciente que teve uma dúvida quanto a um filho que tem problemas de saúde muito sérios, muito graves. Eu fui indicar para ela, você precisa trocar os lençóis toda semana. Aí eu não sabia. Tem uma amiga minha que não sabia que se lavava janelas, portas. E ela tem a minha idade. Gente, eu tenho 58 anos, eu não sou tão jovem assim. Minha alma é jovem, mas o meu corpo está dizendo que não é tanto. O que acontece? Quando você vai cuidar de uma casa, você vai cuidar não só para ela estar bonita, para a saúde de todos que estão ali. Claro que eu vou falar que a colaboração tem que ser de todos que moram naquele lar. Esse negócio de marido folgado, filho folgado, show. Está errado. Eu ensinei os meus filhos, só tive filhos homens, hein? Assim, eu sonhei em ter uma menina, mas eu tive só filhos homens. Eu sei que onde eles estiverem, um não mora no Brasil, inclusive, mora na República Tcheca, foi fazer doutorado por lá, eu sei que ele está bem. Porque eu ensinei, com 14 anos, já sabia fazer tudo dentro de uma casa. Não tem que poupar. Não tem que poupar. Com muito menos idade, eu fazia o mesmo. Não vai cair os braços. O que você vai dar? Autonomia para essas pessoas, para que elas cresçam na sua profissão, onde você quer que seja. Pode ser perto de você ou longe. Meus filhos estão longe, mas eu sei que eles estão limpos, asseados, o mais saudável possível. Qualquer coisa, eles perguntam alguma coisa. Sim, o mais velho teve Covid. Eu falei, lembra o kit que eu te dei? Sobrou alguma coisa? O que você tem? Você vai, toma isso aqui, em uma semana você não vai ter mais nada. 5 dias eu não tinha mais nada, já fui trabalhar na semana seguinte. Então, o que você tem que fazer? Saber como utilizar a sua farmácia. Isso eu tenho falado sempre. Mas o pior problema está sendo os produtos de limpeza. É um perigo para a sua saúde. Aquele alvejante, aquele desinfetante químico, aqueles produtos que custam caro, que aquela prateleira colorida ali, que dá uma alergia lascada. Eu nunca pude passar naquilo. Quando minha mãe pediu para comprar um produto, eu sempre tive que passar tampando o nariz, por conta da alergia, já passava mal. Imagina quando você usa isso no dia a dia. Aquele pinho-sol, eu quero morrer naquele negócio. É horrível, gente, aquele cheiro. Quando ela usava antigamente criolina, eu queria morrer, apesar de ser natural. Meu nariz parecia que explodia. Chegava a ter sangramento no nariz. Ninguém sabia o que era alergia na época. Não se falava sobre esse assunto. Agora, imagina você colocar isso na pele da pessoa, a roupa que você lavou. Você coloca esse produto de limpeza, nem que seja no vaso sanitário, aqueles bloquinhos para tirar, desodorizar vaso sanitário, é um problema muito sério. Antes disso, eu sou aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu já cheguei a pegar casos de pessoas que tiveram problemas graves na região genital por conta desse bloquinho que tira, desodoriza. Precisa disso, gente. Então, o que eu vou falar? O que se aprende, o que minha mãe aprendeu, né? Eu cheguei a olhar todos aqueles cadernos dela, o quanto que você tem que lavar uma casa, limpar e etc. Eu sou bastante econômica, que eu aprendi com a minha mãe. A água da máquina de lavar não vai para o ralo, ela vai limpar a minha casa. É a roupa que eu lavei, que ficou limpinha dessa máquina, aquela água, ela vai lavar minha casa. Eu vou passar o pano na minha casa com aquela água. Eu quero morrer se eu vejo alguém com uma mangueira lavando quintal. Gente, isso daí é um descaso com os recursos hídricos tão escassos no nosso planeta. Vai ter um dia que a gente não vai ter água para beber. São águas potáveis. Nós precisamos, sim, a naturopatia, temos que aprender economia também. A economia faz parte. Não é só o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente ensina aqui, o que a gente usa e como a gente usa também. Então, sobre sustentabilidade, ainda vou fazer uma aula totalmente sobre isso. Aqui vai ser somente um geral, para vocês tomarem cuidado. Tem sabões que eu posso usar? Tem. O sabão de coco não é qualquer um também. Já tive alergia com sabão de coco, dependendo da marca. Eu tenho ensinado a utilizar óleos essenciais se você quer deixar a sua casa higienizada. Tenho aqueles mais baratos, como os de eucalipto, por exemplo, de citronela é excelente. Sempre diluídos primeiro com álcool, porque nós lembramos que óleo essencial não mistura com água, eles são hidrofóbicos. Então, se você for colocar, você vai fazer a experiência, coloca para você ver.
Você coloca uma gotinha de óleo essencial, ele vai ficar boiando. Então, não vai misturar, não adianta. Não vai fazer efeito algum. O que você precisa? Diluir uma colher de sopa de álcool. Pode ser o álcool 70, que é excelente também. Eu não posso usar nem o álcool de cana. Se alguém está usando, eu sinto de longe. Eu uso o álcool de cereais. Infelizmente, não é disponível para ser adquirido por qualquer pessoa. Precisa ter CNPJ. Então, dificilmente vocês vão conseguir. Precisar, eu vendo de litro, sim. Vou colocar como ingrediente para perfume. Senão, você não pode vender. É uma forma da gente conseguir melhorar a qualidade de vida nossa e do ambiente também. Aí eu fui fazer esse texto que eu trouxe aqui. Eu sempre trago um texto, né? Porque às vezes eu esqueço, eu viajo. Eu fiz 4 temas. Eu estava escrevendo o 4º tema, eu falei, chega, Zélia, o que eu vou falar agora é o que vai vir do meu coração. Então, assim, você lava a sua roupa na sua máquina de lavar, pega aquela água com sabão, é da roupa que você usou. Você está limpando o chão, gente. Você não está limpando, não é seu banho, não é a água que você vai beber. Você pode lavar a casa, porque aquele sabão eu vou aproveitar também. Minha mãe já lavava o quintal com aquilo, a escada, a cozinha, etc. E eu faço o mesmo. Então, eu espero lavar a minha roupa para poder lavar a minha casa. A minha casa está sempre limpa. Agora, quando você for passar, não é você vai limpar com essa solução. Você vai, a última passada que você vai passar. Qual que é a proporção? 1 gota por litro. 1 gota de óleo essencial por litro de água. Sempre primeiro diluído numa colher de sopa de álcool. E o que você vai fazer? Você vai colocar aquele seu pano de chão, você vai só limpar a sua casa, você vai desodorizar. As lixeiras têm que ser lavadas frequentemente, sim. Os insetos estão sendo um grande problema. Sempre existiram. Por conta disso, eu lembro que quando eu era menina não existia saco de plástico para colocar os lixos, né? Era aproveitada latas, etc. Aquilo era uma mosca, que é uma coisa, né? Mosca, barata, etc. E lembrando que todas as pandemias existem por conta de quê? Falta de higiene. Toda a parte histórica traz esse motivo principal. A falta de higiene, a falta de respeito ao planeta e etc. Então, vamos tomar cuidado com as nossas escolhas, e mesmo porque na parte da sustentabilidade tem uma discussão muito grande. Se algum professor meu tem várias vertentes da aromaterapia. Tem a parte inglesa, a parte francesa, que brigam sempre. Eu estudei nas 2 escolas e eu gosto de ter a minha própria opinião. Tem um professor, inclusive, que não aceita nem que eu esteja dando aula de graça, como eu estou fazendo para vocês. Ano passado, no congresso, eu fui xingado de tudo que é nome que vocês podem imaginar. Por quê? Porque eles não querem que tire desse elite. Classe A e B que utilizaram aromaterapia. Hospitais de primeira linha, aqueles elegantes, eles usam óleo essencial de melaleuca para não proliferar o tipo de vírus, bactérias que possam existir ali. Então, não existe esse tipo de contaminação. Agora, quando você vai para a classe CDI, que é o que eu estou fazendo, eu sou xingada. Eu acredito que a farmácia de Deus é para todos. Então, quando o padre Ticão me pediu para fazer o curso de aromaterapia, eu demorei um pouco para responder, porque é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Mas eu fico feliz de saber quantas pessoas têm melhorado, nem que seja com um óleo essencial que você tenha, é melhor do que você não ter nada. Compra aquele mais baratinho, que já vai ter uma porção de efeitos. Vai fazendo a sua farmacinha devagar. Cuidado pela compra por compulsão que estão inventando por aí, com preços às vezes abusivos. Outra coisa, utilize os óleos essenciais brasileiros que têm excelente procedência, e a maioria, sim, tem orgânicos. Então, você comprando que você não vai pagar a taxa de exportação. Você vai conseguir ele mais barato e ele vai ter uma excelente qualidade e vai usar pra caramba. Você vai ter que ter a data do rótulo, sim, mas se você estudar direitinho, profundamente, você vê que na arqueologia já encontraram óleos essenciais de nos 5.000, 6.000 anos que estavam praticamente intactos. Por quê? Porque eles duram muito. Se você puder guardar direitinho, eles são para a vida toda. Então eu falo, guarde numa caixinha,
longe da luz solar, longe do calor excessivo. Usa o que você for precisar e você guarda na caixinha. Tem gente que é contra colocar na geladeira por conta da parte vibracional, mas nós estamos do lado da eletricidade ainda. Então, tem várias formas de pensar. Por exemplo, de ensinar vocês a utilizarem na limpeza da casa, tem aromaterapeutas que são contra. Por quê? Porque isso não é sustentável. Futuramente, se todo mundo for fazer isso, não vai ter óleo essencial para todos. Se todos formos fazer dessa forma, imaginem um planeta lotado de sintéticos. Como seria? Será que essa pessoa que falou isso, ela é alérgica como eu? Tem um alérgico na família? Ela sabe do que ela está falando? Então, assim, inclusive na parte, não sei se alguém é da turma do ano passado, que eu dei aula de veganismo. Gente, quando a gente tem que pensar no todo. O vegano, por exemplo, ele vai procurar o mais sustentável possível, o mais orgânico possível. Minha alimentação é dessa forma. Claro, como a gente falou, a pele da gente não é só o que a gente passa, é o que a gente ingere. Então, tudo que a gente fala aqui no curso de naturopatia, você interlaça. Você faz a sua escolha. Todos nós estamos querendo mostrar aqui que há escolhas, sim. Então, eu prefiro utilizar essa pouca quantidade de óleo essencial, que vai fazer um grande efeito. Você vai ter tanto o efeito da limpeza física quanto energética. Eu já tive, inclusive, pacientes meus que estavam num estado assim de nervoso, de problemas que chegava a cair cabelo, chumaços de cabelo. Eu falei, limpa a tua casa com isso. A primeira semana ela veio e me deu feedback positivo. Zélia, minha casa parecia mais clara. Eu fiquei calma. E como estou bem? Eu falei, poxa, só com 3 gotinhas. Eu falei só do chão. Mas se você utilizar para limpar todas as suas superfícies, todos os seus aparelhos, vai acontecer a mesma coisa. Não vai encharcar de água, hein, gente? É para secar. É para secar. Eu cheguei a fazer forma, inclusive, de, em vez de comprar esse lustramóvel químico, usa, para quem tem imóveis de madeira, o óleo de peroba. Coloca umas gotinhas do óleo essencial dentro. Você chacoalha bem. Eu fiz homeopatia, dinamiza 100 vezes, chacoalha 100 vezes antes de utilizar qualquer produto. Quando você faz essa dinamização, ele potencializa. Você potencializa esses efeitos. Com poucas gotinhas, a tua casa está limpa. É para usar todo dia? Não, não é para usar todo dia. Você fez a faxina na sua casa, você sentiu que precisa de um odor melhor, você vai usar. Você não vai sentir o cheiro, vai ficar tão fraquinho, mas quem vier de fora vai sentir esse aroma. Como chegou na minha casa, eu não sinto cheiro de nada. Eu falo, nossa, como a sua casa é cheirosa. Eu não sinto. Eu trabalho na minha casa. Tem um local só para o meu trabalho. E, no caso, se eu trabalho com óleos essenciais, eu uso ele todo dia. É claro que o meu cheiro é de óleo essencial, né, gente? Mas eu não sinto, porque eu uso isso do dia a dia. Nós estamos falando do olfato. O olfato é um órgão aberto, super delicado. Não tem como você tampar, senão você não respira, você morre. O importante é a gente ter essa consciência que você pode utilizar, mas pouquinhas gotas e quando você vai usar. Você precisa desinfetar alguma coisa com cheiro? Você tem um estabelecimento comercial? Você tem um escritório, um consultório? Sim, você pode utilizar dessa forma. Sempre a proporção de 1 gota, de preferência o eucalipto mais barato. Estou trazendo promoção do Stageriana, que eu não conheci nenhum aromaterapeuta que estuda ele, porque esse é muito barato. Os efeitos, eles são excelentes, inclusive para tratamentos de crianças. Só tem uma ressalva. Eu tenho uma paciente que o filho é autista, ela não vai poder usar. Por quê? Porque nenhum tipo de eucalipto pode ser utilizado para pessoas autistas. Então, esse cuidado, apesar de ser pouquinho, você tem que tomar também. Qual que você vai usar nesse lugar? Você vai usar o capim-limão, um pouquinho mais caro só, e o aroma é muito gostoso também. O cheiro de limpeza é muito gostoso. Então, procure utilizar aqueles que têm o custo mais baixo e com pouquinhas gotas e sempre diluindo. Se você precisa de uma aromatização, existe o de tomada, existe o difusor ultrassônico, mas não se precisa usar todo dia? Não, não precisa. O excesso faz mal também na aromaterapia.
Então, a intoxicação pode ocasionar? Pode ocasionar, sim. A alergia pode ocasionar, apesar de ser um produto natural? Pode ocasionar, sim. Como eu sempre falo da alergia tardia, porque eu já tive 4 pacientes que tiveram. Uma foi para o hospital. O que eles vão colocar? Remédio químico e pomada química. Piorou ainda mais. Então, essa interação, você tem que ter consciência de sua utilização. Então, o curso é justamente para isso. Como você utilizar essas ferramentas da farmácia de Deus de uma forma positiva, com efeitos totalmente positivos. Na aromaterapia, sempre menos é mais. Obrigada por todos. Agora, nós vamos ter mais uma aula por aí. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Zélia, muito obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu conteúdo. Muito importante saber o quão, também, além de cuidar da gente, é importante cuidar da nossa casa também, né? Isso é uma coisa incrível. Então, a gente agradece a Zélia. E antes de começarmos a próxima aula, eu gostaria de chamar aqui um aluno, uma pessoa que está dentro do nosso curso, recebeu já os conteúdos, está aplicando na vida e que gostaria de dar um testemunho para a gente, de falar um pouco da saúde, do que melhorou, do que está bem, do que ainda precisa melhorar. Então, quem vai ter coragem de vir aqui dar um testemunho, o primeiro testemunho do curso de naturopatia de 2022? Quem vai ser o aluno ou a aluna que vai vir? Olha que privilégio. Ela veio já, a primeira aluna que vai dar um testemunho, falar o que está melhorando na vida. Bom dia, seja bem-vinda, querida. Se apresenta para a gente, fala um pouco de você, tá? Bom dia. Eu me chamo Lloyd e a minha história com a questão natural começou, acho que nos anos 90, com um livro da minha mãe, que eu não sei se vocês lembram, vendiam de porta em porta as enciclopédias, né? E junto com essas enciclopédias que minha mãe comprou, veio o livro de capa verde, As Plantas Curam. E aí a gente começou, muitos anos, né? E aí começou o meu interesse do meu até então, namorado. Ele chegava em casa, pegava o livro de capa verde da minha mãe e ficava estudando. E aí ele teve a oportunidade de conhecer o trabalho do Padre Ticão. Nós fomos em umas 2 aulas, fomos nos livros do Hilton, quando ele foi apresentar os livros, nós compramos, os livros são excelentes, os livros são muito bons, tem bastante conteúdo interessante, e a gente começou a mudar, então, algumas formas da gente se alimentar já há um tempo. Embora a gente não consiga manter 100%, mas em 2017 eu tive um problema no rim, tive uma pielonefrite, que quando foi descoberto, o médico falou: Lloyd, você não teve algo grave, você tem algo gravíssimo, porque é uma bactéria que, se saísse do rim, eu poderia ter morrido, né? E é muito rápido, eu comecei pesquisar sobre isso, e quem tem pielonefrite muitas vezes morre em 1 semana. Eu vi um caso de uma pessoa que morreu e não teve o tempo do marido chegar em casa, né, para velar. Então, eu já comecei a tratar com chás e argila na região. Os médicos não descobriram, eu fiz muitos exames, e os médicos não descobriram que bactéria era. E eu fui descoberta a bactéria através de um atendimento também com um terapeuta, que, inclusive, ele não está mais atendendo, infelizmente. Eu não sei se posso falar, mas por questões de mídia e perseguição. O Jaime Bruni, não sei quantos conhecem. E excelente. E pelo tratamento dele, que eu não fui até ele não me tocou, ele não me viu. E no tratamento foi descoberto qual era a bactéria que eu tinha. E como para a gente confirmar o que a gente tem, eu também não disse para eles o que eu tinha. E eu tive essa bactéria, ela foi tratada. E depois, numa entrevista sua, do Padre Ticão, com aquela terapeuta que vai falar daqui a pouco, com a Fernanda, nós estamos muito perto dela, nós fomos fazer a biorressonância. Né, e é excelente. De descortina, né? E eu fiz alguns tratamentos, estou em falta, estou em débito nas minhas terapias, mas a gente vem descobrindo, vem percebendo a melhora no dia a dia. Primeiro, lá em 2017, a cura que eu tive através dos chás e da argila, e depois
a sensação de bem-estar, a vontade de realizar, de fazer as coisas. Peguei meu certificado, Fernanda, semana passada, do meu curso, que estava parado há muito tempo. Então, não são só questões dos nossos organismos, lá dentro, como funciona, mas aqui da mente, do coração, das ideias. Eu estava com o curso parado também, uma graduação parada, e semana passada eu também peguei esse certificado por conta dessa vitalidade, dessa energia que brota de dentro. E eu estou muito feliz com todos os resultados que eu estou tendo. Eu estou assistindo online, e se ficar aqui no CIFA, para mim é maravilhoso o curso, que eu moro aqui muito pertinho. Agradeço. Obrigada. Muito bacana, gente, né? Ó, obrigada a mãe, ela trouxe a mãe, né? A mãe daqui, obrigada. Depois a gente vai bater uma fotinho da mãe. As plantas curam, tá vendo? Ó, isso já é sabedoria de mãe e de vó há muito tempo atrás, né? Coisas que às vezes até passaram pela nossa mão há tempos atrás e a gente não dava valor porque não tinha um conhecimento, né? Porque isso vem da época das avós mesmo. Eu até falava outro dia, numa outra aula, sobre as garrafadas. Lembra? Nossas avós faziam garrafada. Então, depende do problema que você tinha, já tinha uma mistura de erva adequada, que não se faz sem responsabilidade, né? Tem que ter responsabilidade, tem as ervas que tratam corretamente cada problema que você tem, né? E faziam-se as garrafadas e tomava, curava através, né? Depois a medicina alopática tomou conta de todo o mercado. Tem uma história grande pela frente. Quem sabe um dia o Hilton Claudino conta para a gente que ele tem um conhecimento como é que se deixaram as plantas e foram para a medicina alopática, né, dominar o mercado. Mas tudo bem, faz parte. Compete a nós cuidar da nossa saúde, né? Compete a nossa responsabilidade e ter saúde, né? Jovem Tomás, que chegou, bem-vindo, né? Está aqui no nosso grupo, logo vai estar aqui falando com a gente. Perfeito. Então, vamos passar para a Fernanda, que ela já citou. Então, você fez um exame com a Fernanda. Ela é aqui pertinho de Itaquera também, está pertinho da gente, né? Mas nada impede quem está longe também de estar fazendo, né, Fernanda? Vamos ver aí, vamos marcar. Obrigada, vamos falar com a Fernanda. Gente, desculpa, Guilherme. Uma salva de palmas para a Fernanda primeiro, gente. Vamos aqui trazer a Fernanda aqui para a gente. Passa aqui. Gente, é isso. Então, mais uma vez, a gente agradece a Lloyd. Lloyd, é um prazer te conhecer. Muito obrigado pelo seu testemunho. Denise, muito obrigado por trazer a sua apresentação também. E agora nós vamos conversar com a Fernanda. Fernanda é uma terapeuta naturopata e biofísica, né, Fernanda? Bem-vinda ao nosso curso. Muito obrigado pelo seu conteúdo. Gratidão, gente. Ótimo dia. Bom, vou me apresentar, então, um pouquinho, né, para quem não me conhece. Eu sou terapeuta. Bom, como que eu comecei, né? Eu falo que todo mundo que busca esse tipo de conhecimento é porque primeiro buscou algum tipo de cura, né? Como a Lloyd mesmo falou. E lá em 2014, eu tive um problema na coluna, que foi uma hérnia de disco, na L5-S1, que já vinha de uma questão emocional. E eu cheguei a ficar afastada mais de 4 meses, e eu cheguei a ficar 15 dias sem andar. E em 2014 eu estava com 34 anos, e de repente eu pensei, será que eu não vou voltar mais a andar? E passaram remédios controlados, e vários. Quando eu estava 1 ano já, e aí cheguei numa psiquiatra, e aí ela falou, não, o teu problema é X. Ela foi muito enfática. E eu falei, nossa, ela é boa, né? Então, eu vou comprar essa ideia. E aí, comecei a tomar alguns remédios controlados. Teve um que chegou na miligrama de 300 miligramas, que já era o máximo, né? São vários nomes conhecidos. Mas não são remédio de posto, porque ela dizia assim, você pode comprar remédio de alto custo? Aí eu, mas quanto? Porque eu não passo remédio de posto, porque esses são bons, esses que eu indico. É claro, né, gente? Tem o ganho por trás. E com 1 ano tomando esses medicamentos, já estavam em 3, e eu cheguei e pedi para ela que eu queria saber o que eu tinha, qual que era o nome disso. E ela disse, eu falei, minha mente não para, eu aprendo tudo sozinha, eu gosto de tudo, eu penso em tudo, eu me preocupo com tudo, e eu olho no YouTube e aprendo a costurar e não sei o quê. Nossa, isso é uma dádiva, né, gente? E ela virou e falou assim, então, você é TDA, que é o transtorno de hiperatividade e atenção. Eu falei, uau, tudo fez sentido, como se ela tivesse me dado uma clareza assim imensa. E aí eu falei, tá, e agora? Ela falou, então tá, agora a gente vai incluir a Ritalina. E aí veio o 4º remédio.
E nessa a gente começou com 10 miligramas e, de repente, eu já estava com 30 miligramas de Ritalina. E aí, mais os outros remédios, né? Um bupropiona 150, venlafaxina 300 e aí vai. E fiquei 2 anos tomando esses medicamentos. Foi quando eu conheci uma terapeuta, que eu fiz com ela uma biorressonância, e ela me indicou fitoterapia para eu cuidar. E na biorressonância ela falou assim, olha, está sobrecarregado, rim, baço, pâncreas, fígado, de tanto medicamento, né? E aí tá dando um eco, é porque tá muito perto. Deixa mais longe. Ah, tá. E aí eu comecei a tratar com 3 meses de tratamento, e aí eu fazia também com ela a reflexologia. E aí, com 3 meses de tratamento, reflexologia mais fitoterapia, eu falei para a terapeuta, liguei e falei para ela, olha, eu vou parar os remédios controlados. E ela disse, não, capaz, porque tem que falar com o teu médico, desmame, blá, blá, blá. Eu falei, não, eu me responsabilizo, é por minha conta e risco. Eles não fazem mais parte do meu corpo. Ela falou, ok. Aí eu parei, claro, tive várias crises, porque tomando esses medicamentos por 2 anos, era para eu ficar bem, né? Mas eu continuava tendo as mesmas coisas. Inclusive, eu comecei a ter algumas crises de ansiedade generalizada, que não era só aquele, né? Ai, parece que eu vou infartar, o coração, não sei o quê. Não. Faltava circulação nas extremidades, mãos e pés. Então, entortava. E onde eu estivesse aqui falando, se aquilo viesse, eu não conseguia sair do lugar. E parecia até uma crise de epilepsia. E aí foi quando eu entendi, quando eu fui estudar, que era o excesso de medicamentos. Então, um era para dopar, o outro era para dormir, o outro era para parar de pensar, o outro era para pensar. E aí, o outro era para não ser eu. E aí eu parei esses remédios, tive várias crises. E uma coisa que eu aprendi com ela, aprendi sendo a própria cobaia, mas cobaia nem sempre morre no final, né, gente? Um dia eu tendo uma crise, aí na época o pai da minha filha ligou para ela, para a terapeuta, e falou, ela está tendo uma crise. E ela falou assim, o que você tem de fitoterápico aí? E aí ele disse, olha, eu não tenho, acabou, só tem agora o do fígado. Ela falou, então vai abrir a cápsula, vai esquentar a água, vai botar 2 cápsulas na água morna e vai dar para ela de hora em hora. 2 cápsulas a cada hora, como se fosse um chazinho. E até passar a crise. Acho que eu cheguei a tomar 2 vezes, então, 4 cápsulas. E depois eu fui entender por quê, né, gente? Nosso fígado, ele é um dos órgãos mais importantes, né? Então, ele filtra tudo antes do rim. Ele filtra os alimentos e filtra as emoções. Por que um fitoterápico para o fígado e digestório ajudou a amenizar uma crise de ansiedade, sendo que tem a ver a cabeça com o fígado, né? Então, depois eu fui estudar e eu falei, não, agora eu vou querer entender o que me curou. Porque hoje, gente, eu não tenho em casa nem dipirona, nem sal de fruta, nem qualquer coisa, omeprazol, nada, entende? Então, tem uma amiga outro dia chegou em casa e falou assim, ai, Fer, tô com uma cólica, o que você tem aí? Eu falei, tem Angélica. Né? A minha filha outro dia vomitando, diarreia, do nada. Ai, mãe, me leva no médico. Eu falei, que até parece, com esse calor, o hospital vai estar assim. Eu falei, não. Carvão vegetal, clorela, equinácea para imunidade. Vamos lá, alguma coisa aí tinha que sair. É limpeza, gente. Deixa sair, né? Então, o nosso corpo, ele tem 75% de autocura, né? E só que o que acontece com esse 75%? A gente acostumou. Tem um problema, tá com febre, toma um antitérmico. E o corpo, eu falo que é como se fosse, que é o nosso terreno biológico, ele fica como se fosse o passarinho esperando a mãe trazer a comida no bico. Então, ele não busca essa autocura, né? Para se curar. Porque ele fica esperando aquele medicamento chegar. Então, a gente vai perdendo isso com o tempo. E 90%, gente, dos nossos problemas físicos vem do emocional. E aí, com os novos estudos que eu estou fazendo, que é da pós de biofísica, aí eu conheci a Uda Clark, que é a mãe da desparasitação. Então, a Uda Clark fala que atrás de todo problema físico tem, além do emocional, 90% emocional, parasitas, fungos e bactérias.
4 quilos, mais ou menos, do nosso peso são parasitas, né? Então, assim, é muita coisa. A gente pode ter um euritrema pancreático no pâncreas e desenvolver uma diabetes. Mas por quê? Por que o meu corpo está permitindo ter um parasita? E aí é o que a gente vai falar hoje um pouquinho do terreno biológico. Porque quando lá atrás falaram que eu era TDA, e aí eu fui fazer uma avaliação, eu fui estudar a iridologia, que é uma avaliação que a gente faz um estudo através da íris dos olhos, eu descobri qual que era a minha essência e o meu padrão comportamental. Pela iridologia, gente, existem 4 padrões. A gente nunca é um padrão só, puro. A gente pode ter mais de um combinado. E pela iridologia, a gente entende, então, qual é a nossa essência. Ah, então não preciso tomar Ritalina. É a minha essência, eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, eu tenho uma predisposição a procrastinar e eu gosto de várias coisas. Hoje, como eu me conheci, porque o autoconhecimento, eu falo que quando a gente traz para o consciente, a gente tem 50% da cura. Então, hoje eu consigo focar numa coisa só. Então, assim, o meu amor, o meu trabalho, a minha missão é ser terapeuta. Então, tá, eu gosto de várias coisas dentro da terapia. Eu tenho várias técnicas, mas o foco hoje é terapia. Então, eu falo que são vários braços que a gente pode ter. Até quem quiser um dia trabalhar com isso, você não precisa ser só uma coisa. Você pode ser várias outras coisas. E aí depende do quanto você se doa para aquilo para você ser um bom profissional. Eu falo, 90% do meu trabalho é indicação. Porque as pessoas ficam bem e elas vão lá e indicam. Aí falo assim, vai lá que ela resolve. Não sei o que ela faz direito. Mas tudo bem, isso daí para mim é rótulo, né? O certificado ele é importante só se vier uma fiscalização. Mas o resto, gente, é o conhecimento que a gente tem e o amor que a gente tem pelo que a gente faz. E aí, na iridologia, eu entendi a minha essência e falei assim, tá, então eu sou isso aí. Então eu vou me acolher, eu vou aceitar quem é a Fernanda. Então a Fernanda gosta, a Fernanda aprende, a Fernanda tem essa facilidade. A Fernanda precisa estar com pessoas, precisa estar conectada. Então, eu nunca vou poder trabalhar com o computador, sentada ali, olhando para o computador. Então, a gente descobre até qual é o nosso dom. Ah, eu posso trabalhar com isso? Eu vou me dar bem. Não, tem pessoas que são frustradas, infelizes, fazendo uma atividade a vida inteira. E acha que tem que se especializar mais naquilo, mas não é a essência da pessoa. Não vai dar certo. Então, gente, pensando nisso, e eu sempre digo que o nosso corpo, ele é o nosso terreno biológico, né? Aí eu faço a comparação com o aquário. O aquário, se ele estiver lá sem iluminação, sem oxigenação e sujo, não adianta eu ir lá e colocar comida para o peixe. Então, o aquário é o nosso corpo. Nosso corpo ele tem, no mínimo, 60% de água, que o sangue também é água. Então, assim, não adianta... Ai, tá faltando vitamina D. Está faltando vitamina C. Não adianta eu suplementar uma vitamina se o meu corpo não está absorvendo. Se o meu intestino, como a Denise falou, não está absorvendo. E a gente nunca absorve 100% de tudo. Nunca. E aí, se a gente tem um problema de má absorção, intestino grosso, delgado, digestório, cólon, que a gente pode ter má absorção em todos esses, tá, gente? Então, não adianta a gente estar tomando e estar jogando fora. Então, por onde a gente tem que começar? Pela limpeza. Então, eu trouxe esse assunto para vocês, que a gente chama de diátese de Ménetrier. O que é a diátese de Ménetrier? É a gente ver como que está o teu terreno biológico, como que está o teu corpo pela íris. A gente pode ver isso também pela íris. Quem criou esse nome, esse termo, quem estudou isso, o nome dele é Jacques Ménetrier. Por isso que ficou com esse nome, tá? Gui. E aí, gente, a gente tem várias formas de ver como é que está o nosso terreno biológico. Pela iridologia, pela microscopia, pela biorressonância quântica. Eu falo que cada tipo de avaliação é uma avaliação, porém todas elas se complementam. Todas elas vão me mostrar como que você está por dentro. Eu falo que é virar vocês do avesso, né? Aqui estou explicando para vocês, né? O que é terreno biológico. Então, 60% a 70% do nosso peso corporal é água. Imagina a importância dessa água, então, no nosso organismo. Então, a gente tem que ter uma água limpa, né, gente? Então, a gente tem o que no nosso corpo que impede da gente ter uma boa absorção, que atrapalha nosso emocional, que atrapalha a nossa saúde física e emocional? Metais pesados e toxinas, parasitas, fungos, bactérias,
e emoções. Quando a gente fala assim, quando eu falei lá no começo que o fígado filtra os alimentos e as emoções, como assim filtra as emoções? Vocês podem pensar, né? Gente, nós somos frequência. Nós vibramos na frequência. Cada órgão nosso vibra numa frequência, que é medido em hertz mesmo. Isso é física quântica. Quando a gente coloca o rádio para ouvir a música lá, 100.1 megahertz, não é assim? Como que aquela voz chega ali? Por ondas de frequência. Então, nós vibramos. Por que às vezes a gente se dá bem mais com uma pessoa do que com a outra? Olhou e falou, nossa, parece que a gente é amigo do berçário. É frequência, houve uma ressonância. E existe ressonância com os alimentos que a gente consome, existe essa ressonância com as emoções. Então, se eu sinto muita raiva, se eu sinto ódio, quais são as emoções que eu estou sentindo? Eu vou vibrar numa frequência. Quanto mais baixa essa frequência, pior ela é, mais densa ela é. Então, ela vai causar problemas de saúde em mim, física e emocional. Quanto mais alta a frequência, a gratidão, a alegria, a felicidade, a compaixão, o amor. Então, são frequências de cura. Se vocês pesquisarem no YouTube, estou em casa, limpando a casa, fazendo almoço. Coloca lá no YouTube, frequência do DNA saudável, 528 Hz. Eu tenho um aparelho que faz, chama ILIB terapia, né? Então, ele oxigena as células. Então, eu tenho ali o tempo e ele tem uma opção da frequência do DNA saudável, que é 528 Hz, ou é a frequência da alegria, por exemplo, tá? Então, assim, a gente tem como treinar as nossas emoções, a gente tem como treinar os nossos pensamentos. Como que eu estou alimentando meus pensamentos? Eu chego em casa, eu ligo a TV no Datena, ou sei lá qual programa, e fico vendo morte, desgraça. Eu fico assistindo novela que tem traição, que tem morte, que tem não sei o quê. Daqui a pouco eu estou ali torcendo para aqueles ali ficarem juntos, não sei o quê. E quando eu vejo, eu estou torcendo para uma coisa que não é certa. Então, o que eu vou atrair? Eu só penso no que eu como, que entra pela boca. O que entra pelo ouvido, pelos olhos, pelo pensamento. Então, assim, tudo isso é um conjunto, gente. É multifatorial. Então, quando a gente fala de terreno biológico, é o que a gente come, é o que a gente pensa, é o que a gente vê, o que a gente ouve, são as pessoas que a gente se relaciona. A gente aprende no coach que eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo. Quais são as 5 pessoas que vocês estão convivendo? São pessoas otimistas, positivas, vamos lá e pá? Ou são pessoas que tudo tá ruim, só reclama, nada tá bom, busca doenças, porque às vezes a pessoa não se cura porque ela tem um ganho secundário com a doença. Então, às vezes, aquela criança lá atrás aprendeu que ela tinha atenção, que ela tinha cuidados quando ela estava doente. Então, hoje ela é um adulto consciente, ok. Mas e aí, por que não melhora? Quantas pessoas começam a tratar comigo e, de repente, some? Por que quer continuar com a doença, às vezes? Porque, se eu estiver doente, eu tenho carinho, atenção e cuidado. E se eu estiver bem e for para a vida, quem vai olhar para mim? E aí eu tenho uma codependência, até com a doença. Então, gente, são tudo coisas que parecem tão bobo, né? E a gente não pensa. Então, gente, nós somos este aquário, né? O peixe, nossas células, tudo que ingerimos, alimentos, águas, emoções, influenciam na qualidade do nosso terreno biológico. E é por isso que adoecemos. Segundo Uda Clark, para cada doença física, temos uma disfunção emocional, um parasita, fungos e bactérias. Pode pôr. Isso aí eu já tinha até falado. Então, além dos exames laboratoriais, que às vezes não dá as informações que a gente precisa, a gente tem os outros métodos de avaliar, né? Então, a gente tem a iridologia, a gente tem a microscopia. O que é a microscopia? A gente até falou na aula, acho que passou sexta-feira. A gente tira uma gota de sangue e a gente vai ver como é que está o teu sangue ali, como é que está a tua célula. Né? A do Gui, a gente não conseguiu ver muita coisa, estava todo mundo grudado ali, unidos venceremos, né, Gui? Mas a gente precisa que as células dele oxigene, que elas se soltem, para a gente até poder ver outras informações ali. A gente consegue ver uma célula cancerígena. E aí, gente, o problema é o câncer? A culpa é do câncer? Adianta, eu estou com câncer de mama, eu vou lá e arranco a mama fora. Não, o problema é o meu corpo, é o meu terreno biológico. Por que uma célula cancerígena se instalou no meu corpo? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Quantas pessoas vai lá, trata, faz tudo, arranca o órgão fora, daqui a pouco volta um câncer em outro órgão, em outro lugar. Por que não tratou
o fundo emocional. A gente, desde fevereiro, no meu Insta, a gente está fazendo algumas lives, né? E a gente vem desenvolvendo alguns temas assim bem interessantes. E eu convido amigos, terapeutas, pessoas que possam contribuir dentro daquele tema. E agora, maio, então desde fevereiro para cá. Então, fevereiro foi câncer, porque dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer. Março, como tem o Dia da Mulher, então a gente falou da saúde da mulher, de várias questões. Abril, dia 2 de abril, Dia Mundial do Autismo, a gente falou sobre o autismo. E agora, maio, eu falei, tem Dia das Mães, tinha a prevenção de uma doença lá de ovário. Eu falei, não, vamos falar sobre... Eu falei, vou dar um tema de mulheres incríveis, né? Porque nós somos incríveis. E cada uma tem a tua história e tem os teus desafios, né? Mulheres e homens, mas por conta do mês eu dei esse tema. E na outra segunda-feira, a live foi com a Isabela Piccoli, uma catarinense que tratou da mãe. A mãe teve câncer de cólon. A mãe faleceu em 2019. E ela falou assim para mim, Fernanda, eu me entreguei. E aí diziam assim para mim, o câncer não é teu. O câncer é da mãe. Quando foi em 2021, ela descobriu um câncer de mama. Então, assim, toda aquela raiva que ela sentiu, o que o câncer de mama tem a ver com a emoção? Quanta raiva eu sinto, quanta falta de afeto eu sinto, quanta falta de amor próprio eu sinto. Mas não é só o câncer, tá, gente? Um cisto, um nódulo, o cisto que o médico vai lá e fala assim, não, o cisto tá tudo bem, não vai acontecer nada com você. Ah, o nódulo. Em setembro eu descobri um nódulo na minha mama direita. Birraides 2. Não, é benigno. Tá tudo bem. Ele não tinha nem que estar aqui, gente. Então, faltou o que ali? Afeto, amor próprio e a raiva. E até o lado nosso do corpo, cada lado tem uma correlação. O lado direito tem uma correlação com a figura masculina. O lado esquerdo com a figura feminina. Que figura? Marido, pai, filho, o nosso lado masculino. O lado esquerdo, nós mesmos, a mãe, a filha, a avó, a chefe. As figuras femininas da nossa vida, que tem algum impacto na gente. Então, assim, o quanto de raiva uma terapeuta, hein, gente? Eu senti por alguém do sexo masculino que eu consegui desenvolver um cisto, um nódulo na minha mama. E aí eu descobri em setembro. Aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a tratar com tudo que era natural. Iodo, zeólita, equinácea. Ai, eu fiz tanta coisa, gente. Tintura de cipó de 1000 homens com compressa com argila verde. Tudo que vocês podem imaginar. Em setembro. Novembro eu refiz. Não fiz mamografia, tá? Porque se você já tiver uma predisposição, a mamografia só vai piorar. Então, eu refiz, ultrassom, zerou. Aí o médico procurava, olhava outro exame, procurava. Eu falei, doutor, eu tomei isso, óleo de prímula. Aí ele, eu acho que esses negócios aí que você fez, refiz os exames em janeiro. Zerou, gente. Agora, esse nódulo, o problema é do nódulo, o problema é do câncer. Não, é das nossas emoções. E eu trouxe para o consciente. Falei, nossa, vamos perdoar. Vamos perdoar tudo que a gente tiver que perdoar. Vamos soltar. Outra questão que a gente pode desenvolver cistos e nódulos e câncer, gente, é por preocupação. E aí, o que eu fui equilibrar também? O meu baço. Alguém ouve falar do baço pelos médicos? Quase nunca, né? O que é o baço? O baço ele trabalha junto com o pâncreas. O que prejudica o baço? Excesso de preocupação. O baço ele tem uma tendência a acumular umidade no nosso corpo. Então, se eu sou muito preocupada ou eu estou vivendo com muitas preocupações, ele vai aumentar esse nível de umidade no meu corpo, pode desenvolver cistos, nódulos e câncer. Então, eu também tenho que cuidar do baço, mas eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, das minhas preocupações. E aí eu fui lá equilibrar meu baço. Então, assim, como que a gente protege o baço também? Tirando o gelado. Tirando mesmo, aquilo que os avós falavam pra gente. Não põe o pé no chão, olha a friagem, né? Não sai sem blusa. Então, assim, gente, inverno, outono, quem mora no sul, quem vive para o sul, são regiões muito frias. O excesso de umidade vai prejudicar o meu baço, mesmo se eu não for uma pessoa preocupada. E se eu for uma pessoa preocupada, vai piorar mais ainda. Então, assim,
Como que está o nosso terreno biológico? Como que está o meu corpo? Como que estão meus pensamentos, minha alimentação? Vocês viram como é multifatorial? Não é só uma coisa. Eu podia ter ido lá, feito punção para ver como que era esse nódulo, para que eu ia causar esse sofrimento comigo? Ah, tá, Eibirraídes 13 é benigno? Tá, não, mas eu vou cuidar. Ele não tem que estar aqui. Ele tem que zerar. Por que meu corpo permitiu? Então, vamos cuidar das minhas emoções. Então, é o efeito dominó ao contrário, né? Vocês vão até chegar na raiz. Pode pular, Gui. Ah, tá. E aqui eu estava explicando como que a gente analisa, então, o terreno biológico pela iridologia, tá? Então, a gente analisa pela borda pupilar. Gente, a gente tem informações dentro da nossa pupila, na borda da pupila, na íris, nas fibras, na esclera. O que é a esclera? É a parte branca do nosso olho. Então, a gente consegue ver essas disfunções orgânicas, físicas e emocionais através dessa análise. Pode pular, Gui. E por que a gente consegue ver tudo isso na íris? Quando a gente vai fazer uma auriculoterapia, não tem um mapa da orelha? Então, a gente tem um mapa na íris. Na reflexologia, a gente tem um mapa no pé. Acupuntura, os meridianos, é um mapa no corpo. Então, por exemplo, eu precisava equilibrar o meu baço pâncreas, eu fiz acupuntura em mim em pontos do meridiano do baço pâncreas. Então, eu precisava equilibrar o energético desse órgão. Pode pular, Gui. Aqui, gente, eu estou falando os tipos de... Como chama? Diátese de Ménétrier. Então, existem 5 diáteses, tá? A diátese 1, praticamente, é só quando a gente nasce. Então, assim, ninguém vai ter diátese 1. Agora, da 2 em diante, aí entram as questões de problemas de desordens físicas, químicas e emocionais, tá? A diátese 5, pode pular, Gui. Até ela é chamada de... Cadê? Desadaptação, isso mesmo. Síndrome de desadaptação endócrina. Por quê? A diátese 5, geralmente, era para um idoso ter. E, às vezes, quando eu faço a foto da íris, eu tenho pessoas de 30, 40 anos nessa desadaptação. Ou seja, ela está num processo de um estresse, as células dela em estresse, envelhecimento oxidativo, que é como se a gente fosse fazer aquele exame do estrutural ósseo para ver a tua idade óssea. Às vezes a gente tem 20 e os ossos têm 40 anos, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, o que a gente faz para equilibrar? Pode pular, Gui. Ah, tá. Aqui é uma fotinho, tá? Desde a diátese 1 até a 5. E os problemas que a gente pode ter. Quem quiser até tirar foto, gente, depois pode tirar foto aqui. É que, assim, na verdade, isso assim, eu uso para minhas análises, mas vocês podem identificar pelo sintoma, né? Então, por exemplo, aqui, na diátese 5, eu posso ter problema de diabetes, problemas glandulares, astenia sexual, endometriose, compulsão alimentar, alteração do sono. Então, às vezes, você vai olhar e falar assim, nossa, eu tenho tudo isso aqui. Mas aí, o que a gente faz, né? Pode pular, Gui. Pode pular. Pode pular. E aqui, gente, como tratar, né? Para reequilíbrio da diátese de Ménétrier, utilizamos corretor diatésico frequencial. Aqui, nesse caso, eu estava falando de frequência, né? Hoje eu tenho um outro conhecimento também, que são florais frequenciais, não é floral de Bach, tá? Por que frequencial? Ele tem a frequência, eu não estava falando de frequência, que a gente vibra em frequência, as células têm frequência. Então, ele tem a frequência que vai corrigir o que está em desacordo ali no nosso corpo, né? Então, o que eu acho legal da frequência hoje, e eu incluo no meu protocolo de tratamento com os fitoterápicos. A frequência é como se ela fosse absorvida de qualquer forma, não preciso ter uma boa absorção do digestório. Por exemplo, tá? Eu atendo pessoas que têm problema, que sofreu abuso. E, por uma coincidência, essas pessoas não conseguem tomar. A gente tenta cápsula, a gente tenta tintura, a gente tenta tudo. Ah, óleo essencial, ok, mas nem tudo a gente vai ter no óleo, né? A frequência, gente, eu posso pingar no couro cabeludo, eu posso pingar na pele. Por quê? Vai absorver, porque é frequência. Então, assim, quando eu indico uma frequência e um fito, porque eu não tenho tudo dos dois, então, às vezes, eu preciso colocar os dois juntos, eu falo que é ótimo, porque a frequência ajuda a carregar esses fitos. Então, eu carrego ele para a célula sanguínea.
Então, já vai direto para o que ele precisa agir ali. Então, o resultado do tratamento também é muito mais rápido, tá? Eu trouxe uma foto, gente, um mapa, né, mais ou menos aqui, de algumas fotos das células que a gente também consegue identificar pela microscopia, tá? Para vocês terem uma ideia, isso aqui tudo é nossa célula, tá? Cada foto aqui é de uma pessoa diferente ou numa situação diferente. A gente fala que a célula do câncer, por exemplo, quando a gente tem uma célula cancerígena, ela tem um formato como se... Tem um nome científico, né? Mas isso não é importante agora. Mas ela tem um formato, como a gente fala, que é como se fosse maçã de Thor. Sabe aquele filme que tem umas bolas de ferro com umas pontas, assim? Ela é desse jeito, a célula cancerígena. E aí a gente faz o quê, gente? Então, a gente tem que atacar na limpeza. A gente tem que fazer limpeza de terreno biológico, a gente tem que fazer desparasitação, a gente tem que fazer limpeza hepática, que é um dos projetos, inclusive, da Lloyd. Só que cada um numa sequência, num momento. Isso vai mexer com o nosso emocional? Vai. Eu fiz a limpeza hepática o ano passado, eu pensava que eu ia matar alguém, assim, porque mexe com o emocional. Gente, é limpeza. Então, assim, me deu vontade de chorar porque eu ouvi a Fernanda falando não sei o quê. Chora, põe para fora. Às vezes eu saí daqui e me deu uma diarreia. Deixa sair, não vai tomar nada para cortar. Isso é limpeza. Precisa sair. E saem as emoções também quando a gente faz essas limpezas. Então, assim, gente, é importante. Eu falo que eu mudei totalmente meu protocolo hoje de tratamento. Então, eu nunca vou te suplementar algo. Eu vou começar limpando você. E claro que com as técnicas e toda essa, né, tem reprogramação neural que a gente consegue até com barras de Axis, enfim. Então, assim, cada pessoa precisa fazer esse protocolo, precisa fazer essa limpeza, só que a gente precisa saber o que a gente precisa limpar. Todos nós temos parasitas, os médicos mandam a gente tomar remédio quando a gente é criança só, né? Depois nunca mais. Então, assim, as pessoas podem pensar assim, mas todo mundo tem parasita. Todo mundo pode ter pedra na vesícula, pedra no fígado. Tá, então vamos limpar. Por que eu estou tendo pedra na vesícula? Quando eu fiz o detox hepático, saiu um tanto assim de pedra da vesícula, parecia uma lata de ervilha que eu joguei numa peneira. Aquelas pedras verdes. E aí, a vesícula, qual a correlação da vesícula com o emocional de acordo com a medicina chinesa? A vesícula me dá força para o ir. Me dá força para o ir. Tem um filme antigo, gente, só para fechar aqui, tá, Denise? Tem um filme antigo que chama Coração Valente. Quando eu fiz a formação em medicina chinesa, a professora dizia assim que aquele filme devia chamar Vesícula Valente, porque o Mel Gibson ganha uma guerra sozinho, né? Então, assim, o que deu essa força para ele? O que deu essa garra para ele ir lá e ganhar uma guerra sozinho? É a energia da nossa vesícula. Que o médico fala assim, não, vamos arrancar, tá cheia de pedra. Aí, quando eu fiz o detox hepático e saiu esse tanto de pedra da vesícula, eu olhei e falei assim, bom, se estava faltando um pouco de energia para o ir, agora que eu vou mesmo, né? Então, é isso, gente. A gente precisa cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos alimentos. O que a gente puder contribuir, estamos aqui. E eu tenho um espaço de atendimento, né? Vou falar rapidinho. Aqui perto, a Vila Carmozina. Com o maior prazer, eu tenho meu Instagram, as pessoas me perguntam, Fernanda, como você começou? Eu exonerei esse ano, eu era professora do Estado. Então, assim, o que vocês precisarem, podem recorrer, tá? Que vai ser com o maior prazer. Gratidão, gente. Beijo no coração. Fernanda, muito obrigado pela sua aula, pelo seu conhecimento. Muito obrigado por compartilhar tudo isso com a gente. A gente fica muito feliz. Acredito que todos tenham gostado de tudo. É muito importante saber de como estamos por dentro também. O nosso terreno biológico é fundamental para a nossa saúde, né? Então, isso também é parte de uma saúde natural, de uma saúde integrativa. Né, Denise? Então, estamos felizes com a Fernanda aqui. Vou dar até mais um abraço nela também, assim como dei na Zélia. E é isso, gente. Espero que tenham... Espero que tenham gostado dessa aula. Foi uma aula muito rica, muito legal, né, Dê? Agora eu vou passar para a Denise, que a Denise vai anunciar a recepção do nosso amigo, o terapeuta também, Geovair Tomás. Ele vai dar uma palavrinha aqui conosco, vai falar algumas coisas muito legais, né, Denise? Então a palavra é sua, que eu vou tomar um pouquinho de água. Não, só quero aqui complementar a aula da Fernanda, né, a palestra da Fernanda, que o Geovair trouxe para nós temas importantíssimos durante o ano passado, esse ano com a outra turma, e a desparasitação é um dos temas também que ele abordou muito para a gente estar acompanhando, e hoje ele vai trazer aqui um pouquinho de alguma outra... Vem para cá, Geovair, vem para cá, não preciso falar sobre... Gente, só bate palma aqui, vem para cá, Geovair, vem para cá. Tem a dizer bom dia.
Tenho a dizer para vocês que nada que foi muito combinado, que foi chegando alguns terapeutas, isso é muito importante, que por causa do horário, hoje é uma quinta, nós estamos gravando hoje é uma quinta-feira de manhã, né? Então, às vezes, cada um tem os seus compromissos também, então a gente não sabia quem podia vir e quem não podia. E o Jovair, nem combinamos certinho. O que você vai trazer para a gente hoje, Jovair? Qual o tema? Bom dia. Vou falar sobre as razões por que nós adoecemos. A gente tem que aprender a complementar, né? E aí, ouvindo, claro, a Fernanda falando, é uma maravilha saber que todos nós entendemos de saúde. Esse é o mais importante, né? Então, muito prazer, eu me chamo Jovair, para quem não me conhece. Sou naturopata, um profissional da medicina natural, formado e capacitado desde o ano 2016. Atuante especificamente mais na internet, né? Por conta da pandemia. Então, eu suspendi os meus atendimentos presenciais somente de forma online, né? E aí foi muito gostoso, porque, de fato, a internet nos possibilita conhecer muitas pessoas, né, de diversas partes do mundo. E aí, agora, atendendo, a gente consegue entender que não é um caso isolado somente do Brasil, o problema da saúde. É um caso geral, né? Todo mundo está precisando de ter saúde. Inclusive, ontem eu fiz uma aula no meu canal falando sobre a salutogênese. Alguém já ouviu falar sobre? Salutogênese? Não? Se você ouvir falar em patogênese, você vai entender que é a realização principal da doença. E a salutogênese é a realização principal da saúde. Só que a gente tem um costume, principalmente profissional da saúde, qualquer um deles, tá? Seja ele alopático, ou seja ele da medicina natural, tem a visão de tratar especificamente a doença. A gente acaba ficando focado na doença em si, porque o interagente ele vem pra gente com um problema de saúde. E às vezes a gente acaba esquecendo que o nosso foco, a nossa atenção tem que estar de fato na saúde e não na doença. E a salutogênese faz isso, faz a gente olhar especificamente para a saúde. Mas como eu disse, queria complementar aquilo que a Fernanda falou, é porque ela estava explicando algumas das razões por que nós adoecemos. E estudando, claro, depois da formação, a gente começa então a buscar uma parte que a gente mais se identifica dentro do leque que a gente acaba encontrando dentro da naturopatia, da medicina natural. Então, algumas pessoas, só para a gente alinhar alguns conceitos. Medicina natural igual a naturopatia. Naturopatia igual medicina natural. Eu costumo dizer que é a medicina que deu certo. Porque quando você conhece a história da naturopatia, você percebe que era a medicina tradicional que foi para um lado diferenciado. E permaneceu-se, então, pura a medicina natural, que é, de fato, a naturopatia. E aí eu encontrei 6 razões por que nós adoecemos. Dentre elas está as toxinas. Fernanda falou muito bem sobre as toxinas. O estresse, que acaba produzindo toxinas também dentro do nosso organismo, mas que trabalha diretamente em competência, né? Competindo diretamente com a nossa parte hormonal. Então, vamos lá, toxina, desnutrição. Segundo ponto, por quê? A desnutrição eu posso estar comendo uma boa alimentação, mas o meu corpo não estar digerindo, não estar assimilando, como bem a Fernanda falou, não está chegando lá dentro da célula. Ou por uma razão, o meu corpo está sujo, está de fato intoxicado, ou porque tem alguém comendo o meu alimento, e aí pode ser de fato um parasita, em vez de chegar para o meu corpo, o parasita está tomando ali. E também porque o meu corpo não está digerindo, então é muito importante nós cuidarmos da parte da nossa digestão. A fisiologia da digestão nesse ponto é extremamente importante. Por quê? Quando nós temos, por exemplo, uma azia, uma má digestão, a gente tem ali uma queimação, a gente pensa que tem um excesso de ácido, não é verdade? Nossa, que queimação aqui, acho que está com excesso de ácido. A gente vai lá no mercadinho, na farmácia e compra o quê? Um antiácido. Quando, na verdade, apesar de não ser de uso livre, né, nós deveríamos tomar um pouco mais de ácido, porque, de fato, a válvula piloro, né, que é a de baixo ali do nosso estômago, para passar da digestão do nosso estômago para o nosso intestino, depende, então, que o ácido esteja elevado. Ou melhor dizendo, é o contrário, o raciocínio, mais baixo. Então, significa que o ácido não está no suficiente para abrir essa válvula para continuar a digestão, por isso sobe. E aí a gente, na verdade, não tem uma boa digestão, e aí o alimento ele não consegue, então, ser digerido, logo não vai chegar na célula, e eu estou desnutrido por essa sendo uma das razões. Então, 3 motivos que eu dei para você sobre desnutrição, né? Já falei sobre estresse. Aí tem a parte emocional, Fernanda deu uma mencionada rápida. Geralmente acontece assim, quando uma pessoa desenvolve uma doença, no caso de um câncer, que é um estágio um pouco mais elevado, a gente consegue, dentro da naturopatia, enxergar que nos últimos 2 a 5 anos, a pessoa sofreu um forte impacto emocional. Pode buscar que está ali dentro.
dentro dos 2 a 5 anos. E aí a pessoa fica remoendo aquilo, ela não consegue perdoar primeiro, às vezes a si mesmo, às vezes o próximo, e vai fazendo com que ela adoeça. E uma vez que eu não consigo perdoar, liberar perdão, é como se eu estivesse segurando, então, uma brasa, e é claro que eu vou me queimar se eu estou segurando fogo, querendo, então, que o próximo, ele seja, então, punido, sendo que eu estou me autopunindo. Então, aí é muito importante que nós tenhamos a consciência de que todo mundo precisa de perdão. Eu acho que foi por isso que Deus colocou no Pai Nosso, né? Perdoa-nos assim como nós perdoamos, não é verdade? Só que a gente, às vezes, não perdoa, mas pede perdão. Não é verdade? Mas precisamos perdoar. E a outra das razões, a sexta, são os parasitas, né? E aí eu tive o privilégio de estudar com o Dr. Inácio Chamorro, que, como a Fernanda mencionou agora, ele estudou diretamente, teve contato com a doutora Uda Clark, que eu adoraria ter também conhecido ela pessoalmente, mas não pude. Mas tive o privilégio de estudar com ele, que esteve lado a lado com ela, que conheceu o seu trabalho, que saiu de lá da Espanha e foi direto para o Canadá para acompanhar ela ali nos seus trabalhos. E aí ele me explicou essa parte toda, né? Essa parte da desparasitação, que é de fato muitíssimo importante. E eu pergunto para você, de uma maneira bem simples, tá? Quando foi a última vez que você tomou um remédio para verme? É engraçado, porque eu estava conversando com a minha mãe, foi terça-feira, né? Minha mãe pediu para eu ir lá, eu fui lá, a gente estava conversando e ela mostrou as mãos, né? Nossa, como é que tá minhas mãos aqui? Tá saindo umas manchinhas. E eu falei assim, olha, eu acho que tem a ver com parasitas. Eu acho que tem alguns parasitas aí, por isso está saindo para fora. Mas o corpo está intoxicado, a razão é essa. Fazia 2 anos, 2019, 2020, minha mãe estava com outros probleminhas de pele, né? Já não era mais nas mãos, era na pele. Eu falei, mãe, isso aí está intoxicado. Vamos fazer a citroterapia, que quem acompanha aqui já conhece muito bem, né? Vamos fazer a citroterapia, mas já aviso. Se prepare, porque vai sair. Está mostrando, então, que o corpo está intoxicado. Então, eu avisei, vai sair bastante coisa. Ela começou a fazer, então, a citroterapia. E aí, de fato, o que aconteceu? Saiu muita, mas muita coisa. Aí ela ficou desesperada, porque estava com viagem marcada e ela pensava, nossa, isso aqui não vai sair. Como é que eu vou viajar desse jeito? Eu falei, fica tranquila. Quando limpar, vai voltar. Aí ela foi no médico, chegou lá, o médico falou para ela que ela tinha intoxicado com limão. Falei, como é que é? Esse é um termo diferenciado, nunca vi isso nem na medicina, né? Intoxicação por limão. Por vitamina C, né? Por vitamina C. Aí eu falei, bom, seja o que for, quando limpar o seu organismo, sua pele vai ficar como um bebê. E de fato foi o que aconteceu. Mesmo ela indo no médico, terminou de fazer a citroterapia, porque eu falei, apesar de, vai até o final. Porque se você para, no meio do caminho vai ficar pior, porque daí o corpo vai fazer a adaptação novamente. E aí, dessa vez, quando eu fui lá agora na terça-feira, eu falei, olha, mãe, tá intoxicado. Eu não vou falar da citroterapia, porque a senhora tem um preconceito aí contra a citroterapia. Mas que tem vermes, eu sei que tem. Aí, quando foi agora, ontem, né? Hoje é quinta, né? Ontem, ela me falou ela trabalha para uma médica, né? E a médica passou para ela e falou, olha, vou te passar uma pomada, isso aí tem a ver com parasitas. Eu falei, eu tinha dito. E, de fato, é exatamente isso. Por quê? Uma vez que o seu organismo está intoxicado por parasitas, como ela bem mencionou, a quantidade que nós temos, nós podemos ter diversas enfermidades em decorrência desses parasitas. E aí, antigamente, os nossos avós tinham o costume de fazer a desparasitação, né? Ó, você vai tomar isso aqui e vai sair umas coisas aí de você e vai ficar bem. O mais comum dos parasitas, né? Eram os oshiuros, né? Que dava aquela coceira no bumbum, né? E aí a criancinha começava com aquela coceira no bumbum e aí os avós falavam, ó, tem parasitas aí. Você vai tomar isso aqui, e a pessoa botava ali para fora, a criancinha botava para fora, às vezes, uma lombriga, botava para fora umas coisas enormes ali e resolvia o problema. Mas hoje nós não temos mais essa sensibilidade de fazer isso, né? De tomar um remédio para vermes, de buscar uma solução para isso, e nem de imaginar que uma das razões por que nós estamos enfermos, cansados, dor de cabeça, pode ser por conta, então, dos parasitas. E aí a gente não tem mais esse costume, né? E eu fiz questão de dar essa aula aqui, porque, de fato, é muitíssimo legal. Até escrevi o e-book, que muitas pessoas aqui já têm, inclusive, desparasitação natural, ensinando um protocolo para você fazer a desparasitação. Porque uma coisa que você precisa entender, nós estamos totalmente interligados, nosso corpo é muito holístico, mas nós estamos interligados também com o ambiente que nós estamos inseridos. Então, quando chega na lua cheia, que é quando esses bichinhos começam, então, a se reproduzir, que é quando eles começam, então, a se soltar de onde eles estão para o acasalamento, a gente começa, então, de fato, ali a ter algumas coisinhas que a gente não tem de costume nas outras luas, né? Aí começa a ter aquela vontade de comer doce,
E a mulher, não, mas eu estou na TPM, então eu tenho o direito de comer doce. Na maioria das vezes, a vontade que você tem por determinado tipo de alimento é o parasita que está pedindo para você e você acha que é você. Eu já sei porque quando tenho 2 crianças, né? Tem um menino de 9 anos e uma menina de 12. E aí quando chega ali na lua cheia, começa, né? Preciso de um docinho. Eu preciso de uma bolacha. Eu preciso de... Eu falo, pode deixar que quem está querendo aí comer essas coisinhas são os parasitas. A gente vai resolver já já. E a gente faz a desparasitação sempre de forma natural, ainda que os remédios fármacos que você encontra na farmácia, eles já vêm na dosagem específica. Qual que é o problema dos remédios? Por exemplo, vou dar um exemplo do mais conhecido, que é o Anita. Ele só vai eliminar 17 tipos de parasitas. Para alguns pode ser, nossa, 17 tipos é muito, né? Mas se a gente tem uma variedade muito grande, dos mais comuns, pelo menos 120, 17 não chega nem o quê? Dá 10%? Chega nem 20%, né? Nem 20%. Mas é melhor do que nada, né? Eu costumo dizer que na matemática da saúde, 1 é melhor do que 0. Então, vale a pena tomar o Anita? Vale a pena também tomar o Anita. Aí você toma ele, vai sair com a urina, vai ficar bem amarelinha, né? Porque, de fato, ele é bem potente. E aí, no livro, eu explico com mais detalhes também a importância de você aumentar a imunidade primeiro, de você primeiro fazer a limpeza, que é o que a Fernanda acabou de explicar ali, do seu organismo, para que o seu corpo tenha condições de, quando eliminar os parasitas, ele ter força suficiente para você aguentar o tranco. Porque eles não vão querer sair de você. Eles vão começar a produzir outras toxinas. E aí a L-carnitina, nesse processo, ela é muito importante, porque ela ajuda a colocar as toxinas que eles liberam no nosso organismo para fora. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto, já encerrou? É assim mesmo. Mas acho que eu consegui mostrar que nós temos 6 razões por que nós adoecemos e que nós não podemos esquecer também dos parasitas, tá bem? Toxinas, desnutrição, estresse, eletromagnetismo. Esqueci do eletromagnetismo, verdade, não falei do eletromagnetismo, que é o que nós estamos rodeados, Wi-Fi, internet e tal. Eu vou fazer uma aula específica para isso, já tinha prometido para o Guilherme, fica tranquilo, aí eu trago mais detalhes. E os vermes, fungos, vírus, parasitas e bactérias de modo geral, tá bem? Lembre-se, conte comigo, você merece ter saúde. Deus abençoe vocês. Vamos lembrar, obrigada, Giovanni. E vamos lembrar, a gente quando segue a medicina alopática, sempre a gente faz exames de rotina. Sempre assim, uma vez por ano, vamos fazer um exame, vamos fazer um check-up. Dessa parte da medicina natural, né, a naturopatia, a gente também tem um check-up para fazer anual. E a desparasitação é algo que, pelo menos uma vez por ano, a gente necessita fazer. Mesmo às vezes que você não está sentindo algum sintoma forte. Porque a questão dos vermes, eles podem estar em qualquer local, de qualquer maneira, a gente pode estar contaminado e não sabe. Então, eu acho assim, muito importante, pelo menos uma vez por ano, a gente fazer. Né? Algo natural, se tem verme, sai, se não tem verme. A Fernanda quer... Vem cá, Fernanda. Vem cá. A Fernanda quer fazer um comentário nisso tudo. É muito importante, gente. Vem cá. Vem cá. Os terapeutas aqui vão conversar aqui, para todo mundo. Diga. Deixa eu só fazer um comentário. Então, a desparasitação, o ideal é a cada 6 meses. E se quem tiver em casa pet, animalzinho, tem que ser a cada 3 meses. Porque os ovos dos parasitas do animal ficam no ar. E a gente não vê, não é olho nu, tá? Por exemplo, lá no meu espaço agora, eu tenho um aparelho que ele é um gerador de ozônio. Ele ozoniza o ar. Então, se você chegar lá com gripe, tudo, ele mata as bactérias e os vírus do ar, porque a gente não vê, né, gente? A gente pensa na mão, no álcool em gel, mas o ar também, né? Ainda que eu fui boazinha, falei uma vez por ano, tá vendo? Mas tem a questão da citoterapia que você vai trazer de novo para nós, que foi feita uma aula o ano passado, né? E isso os alunos novos desse ano não tiveram ainda esse conteúdo, mas é algo que a pessoa tem que persistir realmente, né? Que é o uso dos limões para poder fazer a desparasitação, a limpeza, e com persistência. Então, às vezes, eu vou falar até uma vez por ano, para a pessoa poder ter um trabalho e uma conduta realmente persistente e firme na medicina natural. Por quê? Porque a medicina alopática é fácil. Você vai lá, compra um comprimidinho, toma e pronto. A natural, não. Você tem que persistir dias e dias. E tratamento, lembra o livro? Nós colocamos lá para todo o grupo, o e-book, poder acompanhar. Todo um processo, ele é mais lento. Ele exige disciplina. Ele exige que a gente esteja ali atento e fazer. E, às vezes, a gente acaba não fazendo, né? A gente acaba não tendo essa conduta. Então, a medicina natural ela exige realmente em tudo, hein? Na alimentação, na desparasitação, que a gente tenha a persistência e dê continuidade, porque ela é lenta, mas ela é um resultado maravilhoso para o corpo, porque não traz as toxinas, limpa a toxina, né? Uma aluna quer fazer uma pergunta? Pode fazer, ela vai.
Ela está perguntando sobre exame para parasitas, Jovaí. Ó, o que a gente tem de mais comum é nós fazermos o exame de fezes, né? Mas você encontrar no exame de fezes que você tem parasitas, existe um protocolo que precisa ser feito para ser identificado. Por exemplo, você precisa fazer a cada 2 dias, durante 7 dias, pelo menos 3 vezes. Aí você talvez consiga pegar, e claro, dentro da lua cheia. Se não, sem condições. É como encontrar uma agulha dentro do palheiro. Aí tem a biorressonância, que vai ajudar, que aí não tem erro. E tem um agora que eu me esqueci, agora o nome que eu coloquei no livro também, que é o mais eficaz, que foi desenvolvido pela doutora Uda Clark. Aí consegue identificar que de fato tem. Mas, ó, todo mundo... Aurímetro, perfeito, obrigado. Viu? Todo mundo, se não fez parasitação, pode ter certeza que tem. Obrigada, gente. Olha, tem assunto para a gente ficar aqui horas e horas de aula, hein? Essa aula vai ser maior. Guilherme, vamos trazer aquele... Como é que chama aí? Já até esqueci. O banner, traz o banner. Gente, está aqui com a gente o Adalberto, que ele falou sobre a autohemoterapia, todo mundo acompanha, mas hoje ele vai falar rapidinho, dar uma visão aqui, uns 10 minutinhos, sobre esse banner que está aqui. Vem para cá, Adalberto, vem para cá. Palmas, vem para cá, Adalberto. Bom dia, porque o Adalberto não é só da autohemoterapia, tem muitas, né, muitas terapias, muitas disciplinas junto, né? Vamos lá, comenta com a gente, Adalberto. Muito bom. Até agora nós estávamos falando aqui sobre a saúde e estava focando muito na parte corpo, físico, parte bioquímica, que tem muita importância, mas a importância maior é que você não é o corpo. Tá? Quem sofre não é o corpo, quem sofre é o ser, ou seja, você que é a alma, aquele que está dentro do corpo. E vocês pensam. Quando vocês pensam, vocês criam saúde ou doença. Né? Então, para mim, a única doença que existe é a ignorância. E a cura é autoconhecimento. O Raja Yoga é autodomínio mental, é autoconhecimento através do estudo do eu e da técnica de meditação para você adquirir o autodomínio sobre seus pensamentos, sobre sua emoção, sobre o seu corpo, sobre as sensações, tá? Reconhecendo que você é uma energia inteligente, criada por Deus, que em cada filosofia tem a sua identificação, né? Ou seja, Deus é luz, nós somos semelhantes a Ele, somos energia inteligente. A física quântica hoje está chegando a essas conclusões que há 10 mil anos atrás a Índia já dizia. Então, se nós temos essa consciência, nós começamos a ter mais cuidado com o que pensamos, com o que falamos e com o que fazemos. E aí você vai ter maior capacidade de aceitar a realidade, aceitar as diferenças, seguir os princípios corretos que são passados. Você vai ter força de vontade, seu intelecto aqui, que é o intelecto, é a parte da razão, aquela que determina, porque vocês podem obter todo esse conhecimento, mas se vocês não têm uma força de vontade para seguir o princípio que tem que seguir, vocês não seguem. Ou seja, ninguém segue. É onde a gente entra nos vícios, né? Porque a gente segue mais os vícios do que as virtudes. E nós nascemos com as virtudes, que é os princípios que vêm de Deus. Nós nascemos como alma, né? O Raja Yoga trabalha com o reconhecimento não só do nascimento para a matéria, também anterior a isso, eu como mônada, ou como energia que vim de Deus e incorporei e estou experimentando a vida aqui no planeta Terra. Então aí é uma consciência maior, né, sobre quem sou eu, a minha relação com o mundo, com o drama, com a vida, e a minha relação com Deus. Então o estudo é para a pessoa tomar consciência disso e ela ter capacidade de realmente expressar em pensamento, palavra e ação o que ela verdadeiramente é. E transformar o mundo através de cada um. Todos os nossos processos estão no subconsciente, que para nós, para a Índia, é Sanskara. Sanskara é a região que está todo o registro, desde quando nós nascemos, como alma. Deus jogou a fagulha, nasceu. A partir daí começa a história do ser. Então, todas as encarnações, a pessoa quando nasce, tem essas sementes. Quando nasce, traz essa semente. E ela vai, então,
expressar e, dependendo do ambiente onde ela é criada, vai desenvolver qualidades ou defeitos. Né? Porque todo mundo, na essência, é perfeito, mas, dependendo do ambiente, e a epigenética hoje começa a provar isso também, dependendo do ambiente, ela vai desenvolver. Então, tem gente que nasce numa família que não tem uns princípios éticos muito bons, eles se tornam bandidos. Mas alguns, nessa mesma família, eles não se tornam isso. Por quê? Porque ele tem as sementes lá do bem, e ele desenvolveu essa parte. Né? O ambiente estimula a gente, mas você, tendo a vontade forte, você modifica isso, ok? Então, o Raja Yoga, ele dá essa capacidade para as pessoas. Aqui, essa linha aqui, divide a parte invisível da parte visível, ou seja, o corpo e aqui dentro a mente. O que acontece dentro da nossa cabeça? Os pensamentos que a gente tem constantemente está criando e vem e somatiza. Você sente sensações, sentimentos, emoções, e aí não consegue ter controle sobre isso. E aí vai, às vezes, para o psicólogo para resolver, psicanalista, psiquiatra, entra na medicação e tal, mas porque você não tem o conhecimento sobre você mesmo. Quando você obtém esse conhecimento, você mesmo pode modificar essa história através da sua vontade e da prática, do exercício, né? E a meditação, ela ajuda você a atingir esse estado. Sanskara seria o subconsciente, onde estão todas as sementes e todas as experiências que nós tivemos, boas ou ruins. Estimula, manda impulso para a mente identifica e cria o desejo, e cria o pensamento. Esse pensamento você vai satisfazer através do intelecto, a sua razão. Então, quando você satisfaz, você tem uma experiência no corpo. Por exemplo, quando você, de repente, sente vontade de chupar uma laranja, de onde que veio essa vontade? Um impulso que veio do subconsciente, provavelmente o seu corpo está necessitando de vitamina C, por exemplo. Aí, manda a mensagem, a mente identifica, gera o desejo de você chupar laranja, porque o seu corpo precisa da vitamina. Você tem a experiência. Ou você não chupa por algum motivo, né? Não pode, ou alguém disse não, ou você experimenta, tá bom? E aí vai criar o vício ou o ciclo virtuoso, que aí nas próximas a gente poderia conversar mais sobre isso e obter até uma experiência. Você pode fazer uma meditação, tá bom? E vocês experimentarem isso em vocês mesmos. Gente, então eu queria primeiramente agradecer aqui o Adalberto por esse conhecimento incrível. O Adalberto é uma pessoa incrível assim nesse assunto que a gente tem que falar sobre espiritualidade, sobre essa questão do corpo espiritual, falar da mente. Ele trouxe aqui um ponto muito importante, né? A saúde, ela está intimamente interligada, como a gente já vem falando, 100%. Então é importante que a gente pense também no nosso corpo espiritual. Não adianta a gente só falar do alimento, da saúde, do corpo físico e esquecer do espírito, esquecer da mente, esquecer da parte importante que nós temos que tratar. O contrário também não é válido, a gente cuidar só da mente, da espiritualidade, trazer tudo isso e não cuidar da nossa parte física. Então é importante que dentro de uma saúde holística, de uma saúde integrativa, a gente dê a importância do nosso corpo como eu completo, né? E o nosso corpo, essa é a parte que completa o nosso organismo. É importante que a gente entenda cada ponto de funcionamento, tudo que é importante dentro dele e coloque tudo em sintonia. Então, eu já tinha conversado com o Adalberto já me falou do Raja Yoga uma vez, já conversamos bastante sobre isso. E essa e outras terapias, essa e outros estilos de vida são estilos de vida muito bons, muito incríveis. Recomendo, procurem o Adalberto, conversem com ele também. Ele sempre que eu faço bastante autohemoterapia, inclusive já foi para aula esse assunto da autohemoterapia, né? Então sempre que eu vou lá com o Adalberto, ele já vem com um livrinho para ler um trecho, conversar alguma coisa.
trazer um conhecimento novo, e eu valorizo muito. O Adalberto, gente, o Adalberto é sensacional também, viu? E é isso, Adalberto. Muito obrigado mais uma vez. A gente agradece o seu conhecimento, o seu conteúdo. E agora também veio uma pessoa direto da praia, né, Denise? Para visitar a gente, do litoral, para visitar. Quando eu vi ele chegando com a Denise, eu fiquei feliz. Falei, nossa, Vlamir, você está por aqui. Vlamir, vem aqui. Uma salva de palmas para ele também. O Vlamir hoje não vai dar aula completa, não vai dar palestra, não. Ele só vai falar um pouquinho para deixar vocês assim, né, curiosos sobre o que é a terapia que ele representa. E depois nós vamos montar essa palestra com calma, certinho? Então vamos deixar aqui o Vlamir falar sobre a terapia de Gerson ou Gerson. Bom dia a todos. Bom, rapidamente, eu sei que o tempo é muito curto, mas poderia deixar de mostrar minha gratidão de não só estar aqui, mas principalmente pelo nosso querido, inesquecível, inestimável Padre Ticão. Então, eu deixo essas simples e singelas palavras à memória dele sempre, e que o trabalho dele seja eterno, graças a todos nós e ao pessoal da coordenação. Então, como a Denise falou, eu vou só fazer uma explanação bem rápida, até não técnica, né, não muito assim biológica, enfim, só para quem nunca teve o conhecimento dessa terapia, ter um pouco agora. A terapia Gerson, ou a terapia Gerson, né, nasceu do médico Max Gerson, nascido no final do século retrasado, 1881, se eu não me engano, falecido em 1959. A trajetória dele foi interessante porque ele teve que sair da Europa, alemão, né? Nascido na Alemanha, saiu da Europa em razão da guerra, foi para os Estados Unidos, mas se estabeleceu em Nova York, e, na verdade, assim, para ser bem resumido, porque a gente começa a falar, enfim, ele começou a fazer alguns estudos com a própria, né, doença dele, vamos dizer assim, que seria a enxaqueca, que era a enxaqueca. E ele sempre, um buscador de conhecimento e tal, começou a fazer estudos com a própria alimentação dele. Então, assim, ele começou a prestar atenção, no exemplo, no leite, né, o que o leite fazia com o corpo dele, se aumentava a enxaqueca, diminuía a intensidade da dor, depois com algumas frutas, depois com algumas hortaliças, enfim. Daí ele conseguiu chegar num protocolo, que é o protocolo que rege até hoje a terapia, que é baseado no suco, na suplementação, que eu vou falar daqui a pouco, e criou esse protocolo. Criado esse protocolo, ele colocou em prática, onde que se deu em alguns pacientes, né, que ele já estava estabelecido na medicina nos Estados Unidos, teve autorização de fazer essa experiência, vamos dizer assim, com alguns pacientes, e principalmente o câncer, né, paciente de câncer, e teve muito sucesso. Tanto é que dessa experiência foi criado um livro que é famoso, que é o livro os 50 casos de cura, os 50 casos de curas de câncer. E depois um médico conhecido dele pediu para ele fazer esses mesmos protocolos em outro hospital. Eu não vou lembrar o número exato, mas foi uma coisa bem interessante, porque acho que de 350 pacientes, 90% teve a cura também, né, através desse protocolo. Bom, essa é uma parte meio introdutória. Então, essa dieta, ela se baseia em 13 sucos totalmente orgânicos diários, né, que você ingere durante o dia, mais os enemas de café, mais suplementação, 3 refeições diárias. Hoje tem um grupo que foi criado pelo Roberto Lima, ao qual eu faço parte, né, que eu me considero não um terapeuta, né, da minha própria terapia Gerson, ou terapia Gerson, mas um divulgador, um colaborador. Então, esse grupo, depois eu tenho alguns cartões ali na cadeira que eu estou, se alguém quiser pegar, para vocês terem acesso pela internet. Então, esse grupo foi criado pelo Roberto Lima, ele que tomou a frente, e hoje já tem um diálogo
com o Hospital Max Gerson, que é localizado em Tijuana, no México, porque tem uma história interessante também, que é evidente, isso aí todo mundo sabe, já conhece muito, que ele não pôde aplicar esse protocolo, né, não fazer nenhum instituto nos Estados Unidos, então ele atravessou a fronteira através da filha dele, a Charlotte Gerson, que é falecida recentemente, acho que foi em 2019 que ela faleceu. E então eles têm o hospital Max Gerson em Tijuana. E esse Roberto Lima tem um diálogo conosco, com o grupo lá de Tijuana, e tem esse grupo chamado Terapia Gerson do Brasil, aqui não tem um ponto físico, mas de vez em quando tem reuniões, tem algumas atividades online e tal, que vocês podem acompanhar, e vale a pena. E eu posso até meio que dar um testemunho rápido, né? Eu conheci a terapia em 2015, através de pesquisa, né? Por ser autodidata, não me considero assim tão terapeuta, no bom sentido, e conheci esse grupo e eu, na verdade, apliquei a terapia em mim, em razão de um osteocondroma, né? Que é como acho que a Fernanda falou, é o que eles denominam o tumor benigno, né, na parte proximal do meu fêmur esquerdo, no ano de 2015, e eu fiz uma parte da terapia junto com outras e me curei. Só que essa terapia tem uma questão que todos os produtos têm que ser orgânicos, então é uma terapia um pouco cara. Você ingere de 7 a 9 quilos de alimentos por dia, porque esses sucos são prensados, né, eles não podem ser triturados, isso aí vocês sabem, né? Em razão do atrito, de perda de nutrientes e tal, e tem que ser totalmente orgânicos. Eu acho que um resumo assim bem prático foi isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas acho que pelo tempo, tá? Mas pesquisem que vale a pena, inclusive com o tempo, né, se a coordenação permitir, eu posso de repente dar uma aula, enfim, um pouco mais elaborada, evidente. Mas vale a pena, que é uma terapia interessante. Gratidão. Nós queremos, hoje é só assim, é um paliativo, só para o pessoal ter um conhecimento, né? Mas a gente quer trazer sim, está convidado, já foi convidado desde o ano passado, na realidade, a montar um tema para a gente, né? Mas aí, só para vocês terem conhecimento, como tem várias terapias, como a naturopatia atua em vários segmentos, tudo à base de alimentação também, né? Alimentação, sucos, a parte orgânica. Então, a gente tem que conhecer. A gente vai trazer sim, viu, Vlamir? Obrigada, viu, Vlamir? Vamos fazer essa aula agora lá no litoral com o Vlamir, né? Vamos fazer lá no litoral, levar a turma toda, não é verdade? É verdade, água de coco é tudo de bom, sol, vitamina D é tudo de bom. Vlamir, obrigada, viu? É bom quem vem presencial, né? Tem um material que ele trouxe, o Adalberto também trouxe, está aqui na mesa, depois no final nós vamos pegar aqui os materiais que o Adalberto trouxe também para a gente estar acompanhando. E eu queria, para representar todos os alunos que estão aqui presentes hoje, a gente vai chamar aqui a Maria Silva, que vai fazer só um depoimento. Peraí, deixa o Guilherme, Maria Silva, peraí. Maria, antes da gente chamar você, deixa eu só chamar a Zélia aqui, que ela quer dar um último recadinho. Estou fazendo, não é bem experiência, né? É uma vivência que chama, que eu estou utilizando essa sinergia chamada amor, poderia ser qualquer óleo essencial, poderia ser qualquer sinergia. Eu estou fazendo e passando no pulso de algumas pessoas. Quem chegou no começo, eu já passei, e eu já tive um feedback de uma que precisou sair para trabalho, né? E o quanto modificou a emoção dela. Ela estava emocionada demais por conta da saudade do Padre Ticão, estava chorando muito. E depois que passou, ela disse que parou de chorar e se sentiu muito, muito bem. Então, eu queria que as pessoas que não passaram, eu vou passar agora, e falasse um pouco o que vocês sentiram. Pode passar. Se você puder passar no pessoal. Eu queria que as pessoas falassem se elas sentiram alguma coisa, se sentiu algum bem-estar. E vou falar um pouquinho a inspiração que foi feita dessa composição de óleos essenciais. Sinergias são misturas de óleos essenciais para alguma finalidade. Qual a finalidade dessa sinergia que eu coloquei de amor? Primeiro, na parte física, ela equilibra as batidas do seu coração. Pessoas que têm problemas de pressão alta vão sentir alívio. Pessoas que têm aquelas batideiras no coração, né? Aquelas palpitações também alivia bastante. Entre outros sintomas, especialmente do chakra cardíaco. Mas tem outras também. Tem pessoas que conseguem dormir melhor.
tem pessoas que conseguem ter um dia melhor, mas a parte emocional que ela trabalha é a parte do auto-amor. Quando você fala amor, eu não quero amor. Como não quer amor? Qual pessoa que não quer amor? A energia maior que move o universo é o amor, que o nosso Pai Criador nos permite diariamente pela vida e etc. Mas se você não amar primeiro a você mesmo, como você quer amar alguém? Quem falou que primeiro você tem que amar o outro? Não, é amar aos outros como a si mesmo. Então, se ame primeiro para poder você amar alguém, se cuide mais. Então, eu coloco sempre na caixinha que vai, por exemplo, essa sinergia, para quem queira, é uma sinergia roll-on. Não sei se vai dar para mostrar aqui depois, né? Você abre aqui, ela tem uma esfera de aço, e você vai passar pequena quantidade nos pulsos, cada uma tem os locais corretos para passar. Esse você pode passar no peito, você pode passar só nos pés, e a pessoa que está com muita raiva pode passar nessa região aqui. Por quê? A pessoa começa a travar e ter problemas, às vezes, de ranger os dentes, principalmente à noite, né? Às vezes são sentimentos que você guarda. Então, nós falamos de todas essas palestras que foram faladas, o ponto principal de todos eles, da maioria dos problemas de saúde, vem de origem emocional. Então, quando eu escrevi, eu fiz essa sinergia, eu pensei no alto amor, no alto carinho e no alto respeito. Você primeiro tem que se amar mais, se cuidar mais, para você poder amar os outros. Você fazendo essa transformação em si mesmas, você pode melhorar o clima na sua casa, você pode passar em qualquer pessoa, que isso daí tem uma quantidade de óleo essencial suficientemente segura. Justamente a própria esfera que tem aqui, ela sai uma pequena quantidade e é o suficiente para fazer um tratamento em vários pontos do seu corpo, reflexológicos ou não. Tem gente que acha que parece perfume, pode usar no lugar do perfume, porque o perfume sintético faz mal à saúde, desequilibra toda a sua parte emocional, desequilibra o seu sistema nervoso central, a sua parte glandular. Quem escutou minha primeira aula ali pelo Zoom, escutou isso, que eu fiquei nervosa de quanto eu vejo tanta gente passando mal por conta daquilo que passa no dia a dia. Então, pode passar no lugar do perfume, embora existem perfumes naturais, eu também faço alguns. Se tiver alguém que tem alguma coisa para falar do que sentiu... Mas o que sentiu agora passando a sinergia? Alguém sentiu alguma coisa, uma melhora? Venha, por favor. Uma salva de palmas para a nossa aluna. Bom dia! Meu nome é Maria Silva. Deixa eu dizer para vocês, eu sou tão pequena em conhecimento para falar aqui entre tantos doutores. Mas deixa eu dizer para vocês por que eu quero falar. É porque eu sou mãe de 5 filhas e desde muito cedo na minha vida, por acontecimento na minha família, eu acredito muito na alimentação natural e na medicina natural. E aí eu queria muito mudar algumas coisas na minha família, na minha convivência com minhas filhas. E uma delas, só por um pequeno exemplo, vamos tirar o arroz branco e usar integral. E aí as minhas filhas dizem assim, mãe, é muito ruim, muito caro. E aí, por conta do curso, hoje é muito contrário, porque eu tenho 2 filhas que fez o curso, elas falam assim, a senhora ainda vai fazer arroz branco, mãe? Elas agora falam o contrário, e elas me ajudam muito. E elas sabem que eu tenho paixão por isso. Ela, mãe, a senhora está bom, tem que fazer esse curso também, mãe. Tem que fazer esse curso também. Então, é com muita simplicidade, mas é com coração que eu estou aqui para louvar a Deus, louvar a todos vocês, que eu vejo essa ação de vocês uma verdadeira doação. Isso é amor ao concreto. Como não vim aqui dizer muito obrigada? É transformar o mundo com ações de quem ama. Eu quero fazer parte disso. E nem que começa lá na minha casa. Isso é vida. Isso eu vejo assim, quem está fazendo o bem na terra é um instrumento verdadeiro de Deus e que cada dia a gente vê mais e mais necessidade. Muito obrigada, minha eterna gratidão pelo bem que vocês estão fazendo à humanidade e eu estou nesse grupo dos beneficiados.
A gente fica até emocionado com o tamanho testemunho, com o tamanho carinho. Dona Maria, muito obrigado. A gente que agradece a senhora por prestigiar e ajudar a gente a levar isso para frente, né? Porque muito obrigada o também, apoio... minhas filhas, né, que fizeram o curso e que me ajudam muito. E mãe vai fazer também. Obrigada, Valquíria. Obrigada, Luciane. E a gente fica emocionado, né, Dê? Não tem como não ficar. Não tem como, né? A gente já começou a chorar de início, quando chegou alguns alunos que eram da época do Padre Ticão. Vem cá, vem cá. E aí agora no final. E o que a Dona Maria falou é importante. Se a gente não gastar dinheiro com a saúde, nós vamos gastar dinheiro com a doença. Então, precisa pensar, né? Pondera o que come. Um alimento é um pouco mais caro que o outro. Tira o outro, que não faz tanto benefício, e põe o bom. Pondera financeiramente tudo que a gente está gastando, tá bom? E aí, Judete? Vamos lá, amor. Eu estava falando com a Zélia que quando eu me levantei hoje, eu estava sentindo uma leve tonteira, né? Eu me virava, de repente eu me batia na parede. Ia andar, pegar alguma coisa, quando abaixava. Aí quando eu cheguei aqui, que não foi nem ela que me passou, foi ela. Isso. Me passou e eu comecei a sentir, o olhinho que ela passou ali. Comecei a pôr perto do nariz e sentindo, desapareceu. E eu estava preocupada, que eu falei para o Guilherme, acho que eu vou cair daqui a pouco, porque eu estou trombando na parede. E agora desapareceu completamente, né, essa tonteira. Isso. Isso. Perfeito, gente. Perfeito, perfeito. Vem cá, Zélia. Gente, nós estamos muito contentes. A gente deixaria a manhã inteira aqui, mas nós vamos ficar. Quem está aqui presencial é bom, né? Que vai poder ainda tomar um chá com a gente, que a Zélia trouxe maravilhoso, um segredo que ela não quis falar do que é o chá, né? Tem frutas, tem um cafezinho, tem tudo de bom aqui para a gente bater um papo. Quem quiser ficar, fica. Nós vamos ficar. Para a aula, né? Que está indo ao ar, a gente tem que ir encerrando por causa do horário. Vamos lá. E é isso aí, gente. Tanto para quem está aqui hoje, quanto para quem vai assistir essa aula, uma gratidão imensa a todos, tá? É um prazer tê-los aqui. Vamos ter em breve próximas aulas também presenciais. Não percam as nossas aulas presenciais e as nossas lives pelo Zoom, onde compartilhamos também bastante conhecimento, conversamos. Enfim, nós da equipe da coordenação agradecemos a todos, agradecemos a vocês por nos prestigiar, nos ajudar. Continue conosco nos ajudando, tá? E o que a gente deseja hoje é um bom dia, que vocês cuidem cada vez mais da saúde e aprendam cada vez mais com a gente, assim como a gente aprende com vocês a cada dia. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E não percam a mesa do café, como a Denise falou, né? E uma salva de palmas para a saúde!